羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。 Fala, taqueiros e taqueiras! Sejam bem-vindos a mais um Taquera Cast, seu podcast com mais pessoas que, se correrem 100 metros, vão precisar de uma ambulância sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental, e, às vezes, nem tão orientais assim. No episódio de hoje, os trabalhos do Taquera em 2026, vamos falar desse filme que saiu na locadora vermelha e vai mostrar a correria que é correr. Hoje vamos falar sobre a corrida dos 100 metros. E para me ajudar a correr no episódio de hoje, temos ele que na última vez que tentou correr, seu coração falou: ou você para ou eu paro, o Milo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Milovers. Eu sou o Milo e hoje eu vim pra suar. E também temos ele que reclama de quem paga para correr na rua, Gabriel. Fala, pessoalzinho, mais ou menos, tudo bom com vocês? E o Curupira, quando ele corre, ele tá indo pra frente ou tá indo pra trás? Essas e outras questões no episódio de hoje. Meu Deus do céu. Com certeza. E também temos ela que agora terá um auxílio de 2 perninhas extras para correr. Oi, pessoal. Aqui é a Thay, senhora do Gabriel. E sempre vai ter um jovem que vai superar a gente. E tá tudo bem. E para fechar nossa prova dos 100 metros de hoje, temos ele que mesmo depois de fazer 2 molecos, achou um tempinho para dar uma corrida aqui, o Mestre. Ah, lindo! Olá, pessoal, aqui é o Mestre e hoje eu estou como opinião abalizada, dado que sou árbitro oficial de atletismo pela Confederação Brasileira de Atletismo. E nem é Toma essa aí, carteirada, rapaz. E também temos a que não poderá correr da gravação de Sakura Card Captor para não ter sol, Jana Corredora Monteiro. Meu Deus do céu. Ai, só tá mesmo. Olá, Não pessoal. fui eu que falei, hein? O Júlio vai me lembrar até o dia da gravação. Olá, pessoal. E eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu não consigo correr 10 metros sem colocar o pulmão pra fora. Coitada. Vai dar um carro na mão dessa menina. Aí, Milo Van Diesel. Um Então carro e um soninho, né? filme. Vamos trocar esse filme por carros. Esse eu tenho experiência de causa. Então, meus otakus e otakas sem mais enrolação, vem aproveitar seus 10 segundos de corrida, apertando o play e vambora! Hoje vamos falar desse filme que a locadora vermelha trouxe, talvez o primeirão já de 26, né? Esse filme aí é interessante, fala sobre corrida, né? E aproveitando, né, que o ano ainda tá começando, né? Já falando da nossa expectativa, mas ficou faltando de falar de uma coisa: as promessas de fim de ano. E já que estamos aqui nesse filme, né, que fala sobre correr um esporte, quero saber, alguém colocou como resolução desse ano tentar praticar alguma coisa, voltar a praticar, aumentar o número de práticas? Meu objetivo esse ano é, primeiramente, sobreviver a um parto. Importante. Boa. É importante. Segundamente, tentar fazer exercício aí para eu não sofrer no parto. Boa. Então, assim, meu objetivo acabou desse ano inteiro. É só sobreviver e tentar não sofrer tanto. Porque sofrer eu vou. Com as dores do parto. Achei Pois é. justo. Agora, se eu vou sofrer antes ou depois, aí é uma escolha que eu vou fazer mais no futuro. Mas eu prefiro, quer dizer, sofrer na hora ou depois, né? Mas Já compra pelas aquelas bolas pesquisas grandonas pra fazer de exercício pilates, né? pélvico. É. Isso. Bom, é justo, justo. E aí, mais alguém? Bom, eu aqui sou o único que teve uma promessa oficial de ano novo, que é melhorar. Que eu prometi pra nossa querida amiga Brenda, né? Olha, Em condição isso vai ter que se comprometer legal, hein? Mas esse processo de melhora também envolve o físico? Ou é só de falar,
besteira no podcast? Envolve tudo. Tudo que eu for fazer a partir de janeiro, eu vou Pensar pensar. na É Brenda. pela Brenda. É pela Brenda. Inclusive, eu vou começar a academia mês que vem e Brenda vai ser por você. Olha aí, ó. O cara vai virar uma máquina. Eu tenho que voltar pra academia também. Né? É Estou isso, muito galera. animada. Nossa, a animação da Jana. Eu vou correr 100 metros na esteira. Já... E assistindo Jojo. Bom, já Olha aí. é. Boa. É um Olha aí, começo. ó. Já vou assistir a segunda temporada. Aí, Brenda, vou assistir a segunda temporada de Jojo na academia. Qual que é a temporada que tem aquela música de encerramento que é Déjà Vu, eu acho? Déjà vu? É, porque A é todo banda mundo, Deja Vu? Olha todo só. mundo É, isso que eu tô fica... Parar. É que todo mundo fica colocando esses memes de corrida, coloca essa música como trilha sonora. Mas enfim, depois eu vou ver. Acho que nem é Déjà Vu, acho que eu tô confundindo. Jojo É. Pará Adventure. Jojo Pará de Brenda. E tu, mestrão, você que tá aí gravando com nós, você já completou uma resolução que é voltar a gravar o Taqueira. E aí, além disso, também botou fazer uma corridinha? Sou eu? Não. É tu, cara. Ih, eu tô naquelas, né? Na promessa de voltar ir pra academia nova, porque eu tava fazendo academia no ano passado, deu uma paradinha, agora esperando as férias acabar pra poder voltar de novo. Entendi. Bom, Nossa, eu justo. fiz muito levantamento de criança nesses últimos dias. Muito levantamento de criança. Everton tá de parabéns. Carol tá mais ainda, porque cansa, gente. Cansa muito. Imagina. O mestre tá bem exercitado. Nós tenta. Isso aí. E para você ver a importância de você fazer uma atividade, né? Que seja, como se diz, adaptada, né, Jana? Porque você pode começar a botar na sua série na academia movimentos que vão te auxiliar a brincar com as crianças do mestre e futuramente com as crianças da Thay, né? Levantamento, assim, ó, pegar um pezinho, né, de, sei lá, uns 5 quilos, levantar com as duas mãos pra cima e pra baixo. Eu tenho que fortalecer os braços, porque o Baby Oliver não é baby mais. É verdade. Já O sei que colo tá Oliver eu ficando não posso botar ruim, o né? nome Tá no- ficando pesado. Já sei que Oliver eu não posso botar o nome do nosso filho. Se for menino. pode ter A coisa é que se você colocar Oliver, todos os próximos vão ter que ser Oliver também, pra ficar padrão. Se for homem, você coloca de Gabrielo, em homenagem Ah, ao pai. bonito. hein? Gostei. Gabrielo. Anotado. Muito bom colocar, masculinizar o nome que já é masculino. Eu já falei pra minha esposa que se a gente tiver filho, ou vai chamar Murila ou Larisso. Só pode ser esses dois. Caraca, Larisso Muito é bom. muito bom. Eu Larisso. amei Larisso. O tenso de Larisso é se você já chamar ele no diminutivo de Laricinho. Aí lascou. Então é por isso que ela não tá querendo ter filhos, eu entendi. Exatamente. Ela falou que se a gente tiver filho, ela vai fazer questão de ir junto registrar a criança. Não confie em me deixar sozinho. Eu entendo ela. É justo, é justo. E tu, Mas- Júlio? Tu falou de E- geral, e tu? Vai fazer o quê? Vai continuar correndo na rua? Não, Voltar pro CrossFit? eu não vou voltar, eu já voltei. E pra Nossa, que mostrar... pena, hein? Meu Ah, Deus porra, do céu. bom pra caralho, bom pra caralho. E pra mostrar que eu estou comprometido, eu e o pessoal que mora aqui comigo, mais alguns amigos nossos, entramos no D-Hat fazendo uma aposta pesada. Meu Pra Deus, ele ver. entrou no Ai, Direx. ai, ai. Tô Entrou no Não D-Hat. acredito. buraco, um poço Que sem isso? fundo. É um Em- poço. O Dinhat, quê? pra quem não conhece, é um app que você pode formar um grupinho de pessoas, né? Onde cada check-in que você faz, você ganha pontos. E no final do período que você estipular, tem um vencedor, né? Aí o que o pessoal faz? Bota um dinheiro, né? Que o perdedor tem que pagar o vencedor de quem foi mais vezes na academia. Não na academia, mas fez mais vezes atividades ao longo de um período, né? E aqui nós botamos 150 lelecos com 6 Caramba. pessoas envolvidas. Caraca. Não, 5 pessoas envolvidas. Um só vai ganhar? Um só vai ganhar, só o primeirão. E quem confere a honestidade da galera? Não existe isso. Em Red sem um código. Tem Moral? que tirar uma foto. Não, você tem que tirar uma Não, foto. pô, tem que tirar uma foto pra poder fazer o check-in. Uhum. É tipo uma rede social mais privada para pessoas que querem Ser maromba. ser marombas, querem ter uma vida ativa, né? Aí para elas irem se incentivando também. É bem rede social mesmo.
Só que para você contar pontos, você é obrigado a postar ou uma foto ou um print do seu reloginho, se você tiver, se usar relógio para poder fazer exercício e tal. É, porque a pessoa ela pode tirar a foto lá e passar. Caso não dê certo, Júlio, eu tenho outra sugestão pra você. Ó, É o seguinte, você vai me mandar um nude seu, Gostei do aí se início. você faltar na academia eu divulgo. cara, é uma boa proposta isso, hein, gente? Aí eu quero ver você faltar na academia, tipo, hoje eu não vou não, mas pera, o Mestão vai colocar minha peça na internet. Opa, botando já meu short de lycra. Minha peça. É o melhor apelido que tem. Não, melhor é Malaquias, mas peça eu também gosto bastante. É bom, então fica aí. Então, gente, a partir de que tal? Vamos fazer aqui nós, um G-Hatch do Taqueira. Meu Não, Deus, pelo calma, amor de Deus. eu já tenho Chega. 2 grupos, eu não posso entrar em mais um, calma. Tainá, ela tem esse outro emprego, que é administrar grupo de Jim Wright também. Nossa. Meu Deus. Então, no meu grupinho com as minhas amigas, a gente não aposta dinheiro, mas a sugestão, assim, para quem ganhar no Gym Rats no próximo mês, a gente faz por mês, no próximo mês, a pessoa que ganha escolhe o nome do próximo desafio, e aí, a partir desse nome do próximo desafio, eu faço a capa do Gym Rats. Aí saem umas coisas muito malucas. Ô, louco. Mas aí, qual é a prenda? Não entendi. A gente dá trabalho de O fazer desenho capa? também- É só um mérito. é Tipo o isso. que o Júlio faz aqui, né? Ah, tá. O taqueira reto. Ah, legal. Olha aí, se funciona pra fazer eu vir gravar, funciona pra fazer exercício também. Eu queria que todo mundo aqui ficasse bem bombado pra gente fazer umas fotos em Jojo Pose. Boa, ó. Um objetivo aí, ó. De hoje vai rolar. Seria bom a gente começar a entrar em forma, hein? O que vocês acham? Eu gosto, eu preciso. dentro. Na A boa. minha forma vai ser forma de baleinha, né? Você já assistiu How I Met Your Mother? Eu É. acho que não sei, acho que não. A Eu assisti Lily só grávida. Friends. Ah, tá. A Lily grávida fazendo cosplay de baleinha. Baleia branca. Muito bom. Então fica aí. Então, quem tá ouvindo tá aqui, se quiser que rola. Oh, não, opa. Eita! Ô, aí, ó, aí, Foi mal, foi mestre. mal. Ele aceitou a sugestão, hein? Fala, Ou fi. será que é o Essa é mestre pra que tá você, querendo hein? ver ele pelado? Não sei. Já não sei mais nada. Bom. Então, se Falando vocês. a resolução dele? É verdade, tá fugindo, safado. Gente, meu projeto 2026 já tá aí no forno aí, galera. Não tem muito o que Meu falar, Deus. não. Você tá preparado? Você tá poupando os braços pra carregar o neném? É isso? Não, ele tem que malhar os braços para carregar o neném, né? Porque não é só um neném, é um. Como é que é o nome? Bebê conforto. Essas coisas aí. Carrinho. Eu vou carregar por então, 9 meses. Tá Ó, ligado, Tainá, né? meu Tá conselho ligado. é- Pega pra ele. Meu conselho é mantenha seu bebê sempre no alto, porque o Gabriel pode acabar machucando as costas sem tentar baixar pra pegar o bebê. É verdade. Quer dizer, 9 meses não, são 6 meses. Porque eu tenho 3, então são 6 meses. Contagem agressiva aí. Nossa, passa muito rápido. Mas meu filho, você tem que malhar seus bracinhos para poder carregar os bebês conforto. Se eu vou carregar uma criança por 6 meses, você vai ter que carregar o resto da sua vida. Não, vai ser por 9 meses no total, mas só faltam 6. Porra, que isso? Então. É prematuro, vai nessa criança? Eu tô meio. É porque o mestre tá aqui, eu tô meio nervosa. Entendi. É justo. Ele causa isso na gente, Causa. Ai, para. Então, de qualquer maneira, deixa aí nos comentários se vocês querem ver o Jim Hatch do Taqueira e qual seria uma prenda legal de fazermos. Meu Deus do Ai, céu, meu olha Deus do só a merda que você vai botar a gente. Depois da ideia do áudio, essa tá começando a superar, hein? Eu já me comprometo a não cumprir nada que os nossos ouvintes venham a propor. Porque eu Não. conheço os ouvintes que a gente tem. Só confio na Brenda e olha lá. Mas enfim, meu povo, vamos ver. Já demos muitas voltas de aquecimento, mas agora chegou o momento da corrida de verdade. Então, Mestão, em 10 segundos, fala pra gente do que se fala a corrida dos 100 metros. Basicamente, a corrida dos 100 metros é um anime que fala sobre uma corrida de 100 metros, seus personagens e suas buscas por glória, recordes e realização. Toma, foi menos de 10. Nossa, Contei aqui.
Quebrou o recorde. Usain Bolt. Muito bom. Ah, eu tenho que superar ele na próxima agora. Seu Eu objetivo de acho que vida. eu vou tentar superar ele. Quando eu estiver quase superando, eu vou desistir. Simples assim. Eu acho que eu vou comprar um óculos e deixar minha barba crescer se juntando com o cabelo. Boa. Uma boa também. A volta do Todo mundo mullet. precisa de objetivo, né? Ai, gente. Então, né? O que falar desse filme? Curioso esse filme. Curioso é uma forma de descrever. É uma mistura de Mob Psycho com Flores do Mal. A animação, no caso. O A animação Mob Psycho só por causa da aparência do personagem. só por causa do olho. Mas Flores do Mal é por conta da rotoscopia. Sim. Sim. Só que a rotoscopia de Flores do Mal dá uma estranheza do caralho, né? Ah, e essa não deu? Cara, porra, mas Eu aqui acho dá que uma não, aula. realmente. Aqui é bonito, pelo menos. Né? É, Kuno eu Hanai. acho que não. Depende. Ah, para de falar mal do animão. Eu não tô falando mal do anime, eu tô falando que é feio, isso não dá pra negar. Não é feio, não é feio. Ele tá falando dos profissionais já, né? Que trabalharam nele. Que é muito Eles são pior. feios. É por aí. Cara, eu sou contra, eu sou defensora desse anime. E, cara, me estranhou, eu percebi que me causa estranheza essa técnica. Eu defendi tanto Flores do Mal e realmente me causa estranheza. Por quê? Porque é tipo. Parece muito de verdade, parece que é uma pessoa de desenho. Não, esse não, porque o rosto não. Eles ficaram bem no anime, né? Eles Eles usaram mais a técnica no corpo e nos cenários. Agora, o rosto, eles mantiveram bem anime, então causa bem menos estranheza que Flores do Mal nesse sentido. Mas eles fizeram um negócio mais artístico nesse filme. Então, eu chego a uns momentos que causa mais estranheza. Pelo menos pra mim, causou um certo desconforto enquanto eu tava assistindo. Sim, teve Sim. cenas que sim, eu confesso. Pra mim, o momento que é mais esquisito é quando o cara tá no ensino médio. Aquele Uhum. momento deles é esquisitagaço. Que momento? Como Jovem, assim? né? Jovem esquisito. Né? Quando eles estão começando a treinar pra corrida, o revezamento, né? Meio estranho, eles também dão uma câmera. O diretor disso aqui, ele resolveu brincar com um monte de técnica, né? Ele resolveu ser Foi. muito estilístico, né? Uhum. Foi justamente isso que eu falei pra Jana. Eu falei pra Jana que isso tá parecendo o Batman Ninja 1, que é quando vários Puta diretores merda. falam. Vários diretores viram e falam: olha, cada um vai fazer uma cena. Vai, sua cena agora. Aí um faz uma cena. Aí o outro vai e faz a outra. Aí o outro vai e faz a outra. Porque parecia que ele tava usando várias técnicas em vários momentos, como se fossem várias pessoas diferentes animando ao mesmo tempo. É verdade. Eu Pareceu até mesmo. tô vendo uma cena aqui que eu acho que uma das coisas que me causa estranhamento é rotoscopia como um todo é uma técnica que quando você vê um movimento, né, é um fluido meio estranho, né, é um fluido meio travado, né, é 100% fluido, então parece que os personagens estão nos frames a menos. Só que o cenário é destacadaço, cara. Os personagens não são tão mesclados assim com o cenário e fica nítido, né? Parece que eles estão literalmente andando no infinito, né? Tá meio. Em alguns momentos é bem estranho ele. Tem momentos que o estilo do cenário é diferente do que eles estão, então aí fica Uhum. realmente bem destacado, né? É. Os Mas a parte que eu cenários mais são gostei impecáveis, fica de passagem. Ok. A parte que eu mais gostei quando usaram rotoscopia são os momentos de diálogo mesmo dos personagens, porque quando você tá conversando com alguém, você não fica parado só mexendo a boca. Às vezes você mexe o pé, o joelho, o ombro. Então eu realmente gostei dessas cenas, assim, ficou bem feito. É, Mas mas aí tem. conta o fato de os diálogos são muito qualquer coisa, gente. Mas nesse momento eu tava fascinado olhando o movimento dos personagens, então eu É relevei os diálogos. o TDAH falando, então, hiperfoco, porque não dava, não. É o papinho no jutsu, eu não tava funfando tão bem. Falando em hiperfoco, o Komiya, rapaz, o homem é hiperfocado em correr, hein? Eu acho Puta isso que massa. pariu. A mim foi Eu os tenho, eu, ente- eu pontos é, sei lá, eu tenho um ranço desse cara, porque ele esquisito. é muito esquisito, cara. Ele
Ele não tinha amigo, ele chegou do nada, o carinha lá, o principal, fez amizade com ele, ele, foda-se, eu não quero sua amizade, eu quero ganhar de você. Seja amigo de alguém, ele não foi amigo de ninguém, ele continua, ele sempre teve essa cara blasé a vida toda e não deu em merda nenhuma. Ah, Porque ele era Mas graças a figurante. Deus ele não cortou o sabe. cabelo, né? Eu acho, né? De Não, criança aí acho deu que uma não. cortadinha no Mas cabelo. eu acho que dá pra ver, que eu não posso tirar Mesma um diagnóstico do nada, mas dá pra ver que ele tem alguma questão, né? Dá um medo, É. com certeza. Se fosse liberado porte de arma lá, eu ia ficar preocupado. Eu tenho, Sim, uma, é. eu tenho uma opinião polêmica quanto a isso. Com vontade. Achei ele muito chato e eu não comia. É isso. Ah, Ai, tava Não é demorando. polêmica, eu concordo muito contigo. Você Ninguém também aqui não comia? Não comia. Eu entendo ele. Não, não, essa é uma coisa curiosa, porque, tipo assim, a gente tá falando do comer há mó tempão, mais pelo nome do que qualquer porra. Porque ele, no filme, parece que ele vai ser junto com o Togashi, um dos principais, mas chega um momento que ele some, parece, dá uma corridinha, volta a sumir, tem um tempinho de tela, some de novo, e fica nessa, né? Na real, Cara, assim, tem, no tipo, dois início, arcos, né? mais Mostra ou o menos, né? desenvolvimento Porque não dele. mostra a adolescência direito do outro menino, só do primeiro. E assim, no início eu achei que fosse ser uma história tipo. Blue Lock. Não, Blue Lock não, Look Back. Ia ser o look back das corridas de meninos. Eu achei que fosse uma pegada assim, assim, parecida. Eu falei, pô, vai ser legal, né? Mas, É. sei lá, eu não consegui me conectar muito, tanto que porque eu não sou atleta, né? Não sou atleta profissional. Então, eu não sei como é que é o drama desses caras com a corrida, né? pra mim, sobre esse anime, ele é aquilo que quando comecei aqui a entrar nesse mar otaquístico, é o que me chamou a atenção de primeira com relação a esse lado de criação oriental, né? Que é tipo assim, os caras conseguem pegar um tema whatever, aleatório, e criar em cima desse tema aleatório, tá ligado? E vão produzir alguma coisa em cima disso. E aí, pra mim, esse anime tá nesse lugar, né? Então, de fato, ele tem essa barreira de, tipo, se você não tá no mesmo universo que esse roteirista ou diretor, sei lá quem fez, tá te escrevendo, tá te mostrando ali, você meio que se não se conecta com aquilo ali, né? Por mais que ele tente te dar uma volta ali com um drama, tentar passar uma mensagem sobre você se esforçar, enfim, tudo mais, é meio difícil mesmo. Mas o fato de ele existir, pra mim já é algo admirável, mas realmente também tô nessa. Eu me conectei zero com o que é contado ali, achei muito estranho até a forma como é que é contado ali, porque ele não é muito anime do estilo exagerado, né? Ele não tem isso, essa pegada, né? Ele traz uma coisa mais real, mais pé no chão, né? E aí me pareceu muito mais um cara contando a própria história, e aí, se vocês, meus amigos, souberem bastidores, eu vim aqui nessa dúvida de, tipo, isso é a história de alguém, não sei, mas parece muito mais esse filme, uma história de alguém, o cara contando uma experiência da vida dele, do que propriamente uma coisa que vem na cabeça dele, ou de algo que ele gosta, e que ele quis contar uma história sobre isso, entendeu? Não sei se aí vocês podem me dizer se tem, ou se vocês souberem, né? Se tem algo por trás disso daí. Então, na verdade, eu tô lendo isso agora, né? Então, não sei o quanto isso pode ser verdade. Mas aqui, segundo o Gogli, tá dizendo que é baseado na história real de superação de Ramon Arroyo. Não, com certeza não é isso. Esquece. Não tem nada a ver. O cara caiu na própria fake news. Cara, mas Criou é uma fake news pra ele. não, é porque tem um outro filme que é só 100 metros. Aqui, tá? Aí ele pegou duas coisas. Ele pegou 100 metros e a corrida dos 100 metros, né? Aquele Mas, que a Jana gente, quase ia falar sobre. É. mas assim, eu tava pensando enquanto eu assistia, porque assim, anime de esporte a gente tem um punhado, mas não só anime. Essa questão de é, as jovens entrando para um esporte em ambiente escolar, e levando para a vida adulta, e a frustração de ser
é uma área em que o seu tempo de vida útil dentro desse esporte é curto, igual corrida é uma coisa que pede muito do corpo, né? Então, tem muito jovem que acaba. Tem os jovens que acabam virando fenômenos, né? Do esporte, acabam tendo uma vida olímpica ou futebolística e tal, e tem gente que acaba frustrada e dedica sua vida a isso desde criança, às vezes, e acaba não se tornando, sei lá, um grande corredor, um Neymar da vida. E essa história é muito real. Então, ver essa perspectiva de crianças que foram para esse lado, porque elas eram boas em uma coisa, elas gostavam daquilo, e transformaram aquilo em profissão, e foram descartadas de forma muito fácil, porque a gente vê um dilema assim durante o filme. Então, eu gostei muito de ver essa perspectiva. Por mais que a animação ela cause um estranhamento, porque existiram técnicas sendo utilizadas e liberdade artística para pirar, assim, às vezes, em certos momentos, no final é só garotos que dedicaram uma vida a algo que exige muito deles e que às vezes não dão tanto retorno assim. E essa perspectiva, principalmente dos dois protagonistas, de ter algo a mais do que fome e dinheiro, eles realmente sentiam um prazer diferente na corrida, seja para lidar com suas frustrações, como era o comia, seja por não conseguir enxergar algo em que ele seja tão bom como o Togashi, né? Togashi é o nome do protagonista? Isso, Togashi. Como o Togashi, e que acaba, como adulto, se vendo não tão bom quanto o potencial que foi enxergado nele quando criança, principalmente pela a questão de não ver tanta perspectiva naquilo, e aquele momento que ele quebra é muito significativo, que ele começa a chorar feito uma criança lá no chão. Na frente das Eu, crianças? Ah, não, é na o do frente outro das menino. crianças, Ah, tá. traumatizando todo mundo lá, traumatizando outras crianças. Eu achei bem interessante. Então, a perspectiva do filme, pra mim, foi algo um pouco diferente do que a gente tá acostumado. E isso, pra mim, é legal. Apesar de que, em alguns momentos, o papinho no jutsu me deixou desconfortável de tão. Nossa, que coisa clichê. Clichê de um jeito meio bobo, assim, transformando, a conversa em algo super motivacional, mas que às vezes, assim, tão batido, que enfim, eu virei meio a cara, assim. Mas no geral foi legal ver o sentimento dessas crianças, principalmente quando elas foram se tornando adultas, e o Komi é meio esquisito mesmo. Mas existem muita gente esquisita, gente. Aqui, Aqui a só aqui gente tem 5. Ou 6. tem algumas pessoas com historinhas bem legais, assim, da infância. Então, a gente não pode julgar, não. Ah, eu julgo, por isso que eu criei esse podcast, pra julgar as coisas. Ah, Mas, É, tá bom, eu vou aqui tem julgar que se você. julgar mesmo. mas, 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 essa parte do clichê do esporte, eu acho que não tem muito onde correr, porque quando a gente tenta ver, sei lá, tentar fazer uma análise, é muito legal você ver a história de superação, né? Sei lá, o cara saiu do nada, conquistou o auge, né? Sei lá, tantos jogadores conseguem isso. Mas quando a gente olha, a motivação é, cara, você tem que lutar contra ti mesmo, você tem que continuar correndo, é isso, não tem outro caminho, você tem que correr, melhorar a cada milésimo de segundo que você conseguir, pra você ser o mais rápido que o seu corpo aguenta, né? Só que para isso, você tem que romper os seus limites. Só que romper os limites também significa você romper o músculo, né? É acabar com a sua carreira do nada. É você abrir mão da parte social, né? Para se dedicar 100% a isso. Então, eu acho que não. A parte do discurso, eu acho que não tem muito o que fugir. O que me pegou nesse filme, por mais que eu tenha gostado dele, é uma coisa que o Gabriel falou de conexão.
Eu acho que ele dá uns cortes, ou uns pulos, uns saltos temporais assim, que quando eu tô começando começando a comprar o bagulho de um personagem, ele dá um corte. Ele dá um salto no tempo. Ele pula Peraí, que várias etapas. salto de distância é outro esporte, vocês estão É confundindo. verdade. Ele corre muito pra frente. E tem alguns outros personagens que, assim, por mais que eles sejam legaisinhos de você ver, tipo o Zaytse, né? A grande sombra, o que o Komiya persegue por tudo e quer bater o recorde do cara de toda maneira. Fora isso, quando tem um tempo de tela que ele se... tô me aposentando. Você fala, foda-se. Não sei quem é tu, só sei que tu tem um recorde por algum motivo. Só quando eu te ver correr, tu perdeu. Entendeu? Aparece o tal do Morikawa. Foda-se quem é Morikawa, entendeu? Então tem um pessoalzinho que dá um tempozinho de tela, bota pra correr junto ali, pra preencher espaço, que... Irmão, o que chamou a atenção que eu tava torcendo, eu falei, foda-se Togashi, foda-se Komi, eu quero o Kaido ganhando. Que é um homem que usa óculos escuros 24 horas por dia, que tem Porra, aquele isso é cabelo, brabo. aquela barba. Olha, Irmão, óculos escuros espelhados. isso, estiloso. Da Oakley, né? Ó, Todos eles são trajados, são patrocinados todos eles, né? Uns estão com São. Adidas, outro Tem com todas. Under Armour, Nike. Melhor parte Nike, Adidas. melhor parte Puma. desse personagem é que ele dá aquele discurso de que você não pode fechar os olhos para a realidade. E no final ele fala, foda-se, eu vou fechar os olhos e corre. Ah, mas eu achei isso legal. Mas assim, o Everton aqui tá de prova o tanto que eu reclamei desse cara e da forma que espelhavam o Tagashi o tempo todo nos óculos dele, enquanto eles estavam conversando. Essas cenas ficaram horrorosas. Nossa, me desculpem, mas ficou muito esquisito, muito feio. Aí eu fiquei igual o Milo. Porque o meu foco tava indo pra esse óculos horroroso sendo refletido e a cena inteira ficando horrorosa. Pena que não era um Juliette. Pô, se fosse um Juliette. Seria mais bonito ainda. Nossa, sério. As cenas com esse cara são todas muito desagradáveis. Ok, vou tentar contextualizar algumas. Já que nós estamos falando sobre os personagens e tudo mais, vamos lá. Vamos falar sobre atleta aqui, vai, mestre. Dá Vou o parecer de um atleta. Eu vou fazer um paralelo com. Porque isso basicamente com. Porque como é que funciona? Dá mais ou menos para entender ali pela estrutura, mas você tem as provas colegiais. Aí pelas provas colegiais você é classificado para sua regional. Se você tiver o índice, que é o menor tempo classificatório, você classifica para o regional. Pro regional do seu local onde você tá. Se você bater o regional, você vai pro nacional, que é aquela última prova que vocês estavam assistindo lá. A última prova do que mostrou foi o nacional. Aí, se você ganha o nacional, você classifica pro Campeonato Mundial de Atletismo. Essa é basicamente o que eles estão ali, ou seja, eles estão disputando quem ia pro Campeonato Mundial de Atletismo. Aí lá no Campeonato Mundial eles vão encontrar com gente do mundo inteiro, e a partir daí que eles vão encontrar com gente do mundo inteiro, eles vão conseguir tentar ganhar os recordes e tudo mais. O que é importante nisso tudo? E quando vai para as Olimpíadas? Então, aí no Mundial, você. Dos 4 mundiais, os melhores resultados dos mundiais são classificados para as Olimpíadas. Mas as Olimpíadas são baseadas no nacional. Por exemplo, vai ter o Campeonato Nacional de Atletismo do Brasil esse ano. Aí quem ganhar o Nacional de Atletismo vai em direção às Olimpíadas. Basicamente é isso. Todo país manda pelo menos um concorrente para as Olimpíadas. Vocês lembram que lá na última prova teve várias classificatórias, inclusive aquela que o Carinha perdeu, que foram 3-3-3? É igual eu estava explicando para a Jana. Tem as quartas de final, semifinal, até que chega na final. Aí nas Olimpíadas é a mesma coisa. São várias corridas de 100 metros que esses caras fazem. Porque eles precisam que os 2 melhores de cada etapa vão passando e eliminando todo mundo até chegar aos 8 melhores. Aí, Olimpíadas, você compete no nacional, ou seja, provavelmente quem ganhou essa prova no final foi para as Olimpíadas do próximo ano, entendeu?
Não. Aula. Caraca, que Obrigado. caminho, hein? Aulas. Caraca, o cara É. deu aulas. que Aulas de correr italiano. mesmo. Pra mim, tipo, pra você ir pra Olimpíada, você tem que superar coisa pra Dedéu. E ainda não é, e ainda tem gente que, olha, só pra dar uma dificultada, pra você ir pra Olimpíada, você tem que ter o índice olímpico, que é mais ou menos o resultado mínimo que você tem que fazer pra você poder ir para as Olimpíadas. Senão teria 150 pessoas correndo lá. Vamos, por exemplo, acho que o índice mais ou menos o recorde de 100 metros hoje é do Usain Bolt, que é 9,58. Para ir para Olimpíadas tem que ter pelo menos ali uns 10 segundos. Aí se você ganhou no seu campeonato nacional, mas não bateu os 10 segundos, que é o índice olímpico, você não vai para Olimpíadas. Você só vai para Fudeu. Olimpíadas se você bater os 10 segundos em uma competição oficial. Aí você vai para Olimpíadas. Se você é o melhor do seu país, mas você não consegue correr dentro do índice olímpico, que é o mínimo que você tem que correr ali, você não vai de qualquer forma. Tá. Que Então, isso, mano. 10 segundos é o tempo da sinopse do mestre aqui. sim. Não tem como correr isso, não. Então, Aí se você aqui... percebe que a cabeça da galera tá fudida por causa disso. Justamente. Por isso que eu comia assim, doidinho. Aí, Voltando, o que eu tava- voltando alguns segundos nessa conversa, é porque a Jana tava Sim. falando do óculos do cara. Eu achei que você fosse dar uma explicação sobre aquele óculos. Ah, não. A explicação que eu queria dar é sobre o que o Júlio falou, sobre ter vários personagens e tudo mais. É porque eu vou pegar pra vocês, mas eu tô aqui aberto na minha frente, a súmula dos resultados do Mundial desse ano, do ano passado, de 2025. Pra começar, eu vou mandar pra vocês a foto porque assim, você olhando os japoneses correndo e tudo mais, você fala, caramba, legal, os caras são potentes. Só que o Japão não tem um representante numa final de 100 metros rasos há muito tempo. Porque olhem a foto aí no Discord pra vocês verem os finalistas do Mundial. Nossa, isso que eu ia perguntar. Não Isso tem que eu ia nenhum. perguntar pra vocês. No Japão é famoso corrida? Todo mundo gosta de corrida? Então, até onde eu saiba, não. Porque eles são fortes em outros tipos de corrida, mas 100 metros rasos não é, digamos, tá. um lugar onde o Japão se potencia, não. Além disso, o que eu queria falar também é que, por exemplo, nessa última prova teve 8 corredores. O mais novo, ele nasceu em 2004, que foi o que ficou em sexto lugar. E o mais velho nasceu em 93, que foi o sétimo lugar. Aí eu acredito que a construção desses personagens foi feita para mostrar que realmente numa prova final de 100 metros, além de você ter o cara que tá despontando e que é muito foda, que era o Morimiya, que tava batendo todos os recordes e tava aparecendo, vai ter os veteranos, que era tipo o Kaido lá, que já era mais velho e tava tentando há muito tempo. Aí tem também porque o seu auge, ele pode vir tanto nos 20 anos de idade, quanto pode vir nos 30 e pouco. Você nunca sabe quando é Caraca. que o corpo vai chegar no máximo ali. Então não é a prova dos 100 metros mesmo, porque igual deu pra ver lá no caso, na primeira corrida entre o Togashi? o Togashi e o Nigami, que todo mundo falando, não, o Nigami é o melhor cara do Japão, tem o recorde. Aí quando ele vai correr na primeira vez com o Togashi, ele vê que o Togashi é muito mais rápido que ele. E ele falou, não, é só pelas fotos, mas ali ele sentiu que ele falou que a vida dele é porque o pai dele era corredor, então ele tem já essa pressão de ter a corrida na vida dele, e ele viu que tinha alguém que ia superar ele o mais rápido possível, aí ele quebrou. Ele naquele momento, tipo, toda Travou, aquela né? soberba que ele tinha, estava ameaçado porque ele viu que tinha alguém que era mais rápido que ele, que não tinha o que fazer. Então, eu acho que o que eu mais gostei nesse filme inteiro foi justamente a gama de personagens. Tem o promissor, o cara que, tipo, sempre se deu bem, mas aí quando foi lá na frente a coisa começou a apertar. Tem a estrela e todo país tem o seu famosinho, que nesse caso aí era o que nesse cara era o Zaitsu, que tinha o recorde da corrida. Então, assim, a gama de personagens para você ter no final, porque são oito raias. Todos correm para no final sobrar os 8 melhores para tentar ganhar o final. Então, eu acho que realmente 8 pessoas ia ser bastante gente para poder realizar um confronto final, mas eu achei que colocando 5, destaque em 5, eu já gostei bastante. Gente, a gente tem que pensar no outro contexto que tem em relação ao Japão. É que
da mesma forma que acontece nos Estados Unidos e tal, a questão do ensino tem uma, um incentivo ao esporte, e como o ensino é muito caro, é uma forma de pessoas conseguirem entrar para boas instituições sem ter esse gasto. Então, a gente vê tanto o exemplo do próprio Togashi, que teve vários colégios querendo ele, e ele escolheu o mais próximo de casa, porque ele não conseguia lidar com a pressão. Então ele foi para um colégio em que ele poderia passar levemente despercebido, mais do que a pressão de um colégio mais de elite e ter que se dedicar ao esporte, ele queria parar, né. E a gente vê o Komiya, que foi para um colégio que era voltado para o esporte, e fez com que ele se desenvolvesse cada vez mais. E tem essa questão também. Tanto o profissional, que a gente acompanha eles desde criança, quanto a vida adulta, quanto na questão educacional mesmo. E a gente vê que, por mais que o Japão não seja uma grande potência nesse tipo de esporte, a gente vê que vários tipos de esportes são incentivados desde a primeira infância. Então faz parte da grade curricular dele. E é uma coisa que eu acho bem interessante também, e que acabou sendo mostrado durante o filme. De uma forma bem natural, é só que uma criança crescendo, mas eles tiveram esse cuidado de mostrar esse contexto. Isso é maneiro. O esporte, cara, é muito importante. Deveria ser uma coisa essencial, né? Junto a estudar na E pra escola, né? gente aqui também, pra gente não tem tantas opções, né, pelo menos, na época em que eu estudava, eram pouquíssimas opções de esporte. E sempre esportes com bola, né, futebol, o É. vôlei, Ah, basquete, é só o que, básico do que aqui é a terra do futebol, pô. É, pô. Mas, mas Nem à não toa que a gente é estereotipado com futebol. mas a gente não tem essa questão de clubes escolares e tal. Algumas instituições têm alguns eventos bem específicos, como o mestre estava falando do evento do IF, né, mestre? Uhum. E na faculdade também tem. Ai, eu esqueci como é que chama. Mas também eventos voltados para esporte, mas você vê que é uma coisa bem nichada, né? Não é algo tão Muito. Não, mas é ampla. bem lixado mesmo, porque basicamente, mini biografia mestoriana aqui. Por que que eu virei árbitro de atletismo? Porque meu pai. você não Nossa, conseguia meu pai. correr. Desculpa, vamos lá. O meu pai, ele foi campeão já. Meu pai já foi campeão de atletismo. Meu pai corria 200 metros com barreiras, que é, Olha o Togashi aí. que é aquele que fazia, pula as barreirinhas. Então, meu pai já foi campeão já nessa categoria. Campeão Então, em meu pular pai. cerca. Ah, não, desculpa. Confundi esporte. Confundi, Isso aí ele desculpa. é profissional, ele é profissional. Ah, Isso tá. aí. Foi mal. Agora tudo faz sentido. Eu tenho que conversar com meu psicólogo depois. Aí o que acontece? E aí meu pai foi campeão, então meu pai sempre foi desse mundo do esporte. Ele foi apresentado a esse mundo do esporte no exército e a partir daí ele seguiu e foi campeão e tudo mais. Aí o que acontece? Como meu pai sempre foi da área do atletismo, ele sempre foi ligado com o pessoal da Federação de Atletismo daqui. Então, meu pai já tinha virado árbitro de atletismo e a gente sempre acompanhava ele nas competições e tudo mais. À medida que a gente foi crescendo, como a gente já estava dentro desse meio, já conhecia e tudo mais, acabou que foi natural nós virarmos também árbitro de atletismo. Eu viajei no meu estado, conheci várias cidades do meu estado assim. Eu ia como Caraca. árbitro de atletismo. Aqui tinha os Jogos Abertos, que era o campeonato estadual. Aí toda vez que tinha jogos abertos, o presidente da federação me convocava e eu ia para conhecer várias cidades. Aí você ganha ali, hospedagem, Correndo? transporte. Não, como árbitro. Ah, Aí, tá. aí você ganha hospedagem, transporte,
fica em hotel, come de graça, era da hora pra caramba. Caraca, que loucura. Aí então, aí foi por isso que eu virei basicamente árbitro de atletismo, porque eu já tava no meio, porque meu pai era do meio. Então, como meu pai já tava no meio assim, e eu sempre cresci acompanhando meu pai nessas provas, foi bem natural pra mim, tipo, depois que eu tivesse idade, o presidente tivesse me convidado pra fazer o curso e ter virado árbitro também. Acho que a última prova que eu trabalhei foi um ano depois da pandemia e tudo mais. E você vê muito Recente aí, então, né? Foi. E você vê Caramba. muitas situações como essa aí que você. Situações onde pessoas que destacam, porque atletismo, basicamente, para começar a aprender atletismo, você só precisa de um lugar que você possa correr. Então ele é Sim. considerado bem democrático, porque para começar, você só precisa de um local que tenha 100 metros livres, assim, ou pelo menos uns 200 para você ter um começo físico ali para você ensinar o pessoal. E o meu pai também, tipo, tem um dom muito mal aproveitado. E isso era para fazer minha família rica, mas meu pai não soube aproveitar. O meu pai, ele consegue construir uma pista de atletismo do zero. Tipo, Olha aí. dá um local para o meu pai, inclusive já acompanhei meu pai em várias cidades fazendo isso também. Ele fala, olha, eu preciso desses materiais, desse tipo de pessoas, dessas máquinas pesadas, não é ele que pilota, claro, ele que pilota é o povo da prefeitura, e fala, e eu consigo entregar uma pista aqui para vocês. Teve uma época, porque como o atletismo tem o seu local, né, de corrida, então tem que ter a pista. Então, antigamente, toda a competição de atletismo era sempre nas mesmas cidades, até que eles descobriram meu pai, que ele conseguia fazer essas pistas. Aí, com isso, ele conseguiu dinamizar as cidades. Ele conseguiu fazer provas de atletismo em cidades que antes não tinham provas de atletismo porque não tinha pista. Aí, como meu pai ia lá e fazia as pistas, aí conseguiu dinamizar bastante e expandir muito esse esporte aqui no estado. Mas, assim, tem muito isso que vocês falam. A pressão de uma pessoa que é considerada prodígio, aí chega lá na Nossa. frente, ela começa a entregar resultado, aparece na TV, fala, olha, teve um caso aqui que era uma corredora que era de uma cidade que é super desconhecida, mas ela era bem destaque nas provas dela. Mas aí, a partir do momento que a pessoa começa a perder esse destaque, aí ela some, basicamente, que a atletismo já não tem tanto destaque. Caraca, que merda, né? Aí você vai e começa a não entregar tantos resultados quanto o pessoal que espera de você, e a pessoa some e já vai pro próximo colírio, que é a próxima promessa de medalhas do Brasil. Então, assim, realmente a pressão é gigantesca em cima desse tipo de esporte individual. Porque no esporte coletivo você tem como pôr a culpa em várias pessoas, mas no esporte individual, igual ao atletismo, se alguma coisa der errado, o culpado é você. Não tem como. Então, a pressão Só depende da própria pessoa, né? Esse tipo de esporte tem uma pressão realmente violenta. E não tem o incentivo que deveria, infelizmente. E roga com o Togashi, né? É o que tem um determinado momento roga com o Togashi, né? Que quando vão renovar o contrato dele, ele tá, parece que na rabeira, né? Já tá prestes Sim. a perder a qualquer momento. Eu não sei você, mas devo dizer, quando deu o pulo de 10 anos, eu pensei que ele tava trabalhando, tinha virado estagiário da empresa. Só depois que eu entendi que não, tá, ele é atleta patrocinado ainda. Ainda tá correndo. Eu também tinha pensado nisso. Eu pensei que ele estivesse trabalhando com alguma outra coisa diferente, mas não. É realmente a pessoa se dedica muito para aquele esporte, para aquela parada, que ela acaba não tendo muito para onde correr, né? Ela acaba vivendo daquilo porque ela precisa se provar ainda muito bom para continuar competindo e continuar tendo seus patrocínios, né? Então, quando a pessoa se lesiona, ou quando ela se machuca, né? Ou quando ela tá velha para aquele esporte, porque tem ainda isso, né? Tem o fator idade, que infelizmente é uma coisa que não tem como a gente, não tem como correr, né? Que quanto mais velho a gente vai ficando, menos performance a gente vai conseguindo. É realmente no auge do auge aí dos 20 anos. 18, 20 anos que consegue ter a alta performance de um Menos o atleta. Cristiano Ronaldo. Menos o Cristiano Ronaldo. E aí, eu até me perdi aqui no raciocínio.
Mas realmente a pessoa acaba não sabendo mais o que fazer da vida, né? Tipo, ela não tem uma outra profissão a não ser ser um atleta profissional. Aí a alternativa, né, que fica quando ela é forçada a se aposentar é virar treinador. Isso é muito comum. Mas Tem muitas pessoas que vão abandonando, meio que perdem toda essa temática, perdem performance e tudo mais, e quando você vê, colocam ele para treinar novos talentos, e que é o que sobra para ele. mas você vê que o Togashi, ele serve muito para ser um treinador também, né? Porque ele treinou o Komiya e tava treinando aquelas crianças lá, né, no final do filme. Tentou. Mais ou bem menos, né? treinado. Deu uma mentoria Só deu tudo rápida. errado na hora. O cara é um ótimo treinador técnico, não motivacional, né? Aposto Tipo, pro Slime. crianças. Acho melhor não correr, não. Vamos, Ai, não, criança. Mas se perder, tá tudo bem. A vida não é sobre ganhar, é sobre as corridas que fazemos ao longo do caminho. Esse é aquele momento que ele fala, tá tudo bem, e o narrador fala, não está. Não estava. Não, mas assim, eu acho que ele, na verdade, é um bom esportista que consegue dar boas dicas para seus colegas. Que eu acho que realmente quem tem a veia assim de treinador é aquele outro cara que aparece cabeludo lá depois, esqueci o nome dele. Você espera. Ele Esse é o nome do Kaido. Não, não é o Deixa eu Kaido, não. perguntar é o uma Kaido, coisinha, não. gente. É o Nigami. Deixa eu perguntar uma coisinha. Nigami. Aquelas meninas, a função delas era só fundar o clube de atletismo e elas sumiram depois? Não, Basicamente, cara, sumiram. elas eram. Gente, elas faziam parte do clube da escola. Nem todo mundo que pratica esporte na escola é um prodígio. Não. Então, A minha pergunta foi, é que elas voltaram a aparecer no filme? É porque eu não, voltaram. porque a não lembro. escola acabou, né, cara? Aí Não, cada um elas foi pra sua vida. aparecem apoiando, vendo a corrida. Tá na corrida final. Elas aparecem, mas só isso. É aquilo. Essas meninas Foi pra sua participaram da história do Togashi, Não, elas foram ajudaram ele a importantes, né? reencontrar o amor pela corrida naquela época, mas depois seguiram a vida, né? Foi trabalhar em escritório, né? provavelmente. E, gente, a Gente. curiosidade mais impressionante de todas é que o pai do mestre, ele parece o Mr. Catra. No quesito fazer filho. Hum, Na É. aparência dele, é parecido com o Mr. Catra. na Gosta de ir no voz. puteiro, tomar uísque. Como é que é? Só troca o Não. whisky por cerveja, aí bate. Não, mas tá. a skin Ah, dele tá. parece com o do Mr. Catra. Se seu Ah, pai então. parecesse um Neguban, eu ia querer conhecer. O meu tá com hiperfoco no Negoban. Cara, eu Pois é. fui reconheci-lo pelo Neguban, então eu já venci na vida. Olha Ah, aí. eu preciso reconhecer o Nego Banca. Eu não tenho a mínima ideia do que você tá falando. Também não. Instrua Ok, ela depois eu depois. mostro a música. Eugênio, você tá uns anos atrasado na internet. Coitado. Meu Deus. Eu preciso ter vergonha ou orgulho disso? É um correr. Tá bom. Acelera. Tentarei. Não vou te decepcionar, Gabriel. Uma coisa que eu acho que o filme ele poderia ter talvez apostado, corrido um pouco mais atrás, era um pouco nos personagens, né? Porque eu acho que quando você vê um filme sobre um Pensei que filme, tu ia pelo caminho da aposta. Nossa, eu me empolguei aqui. Caraca. Aposta? poderia ter uma bet, Podia... Pô, que isso. Um outro caminho era a aposta. Fazia total sentido. podia ser, mas não, se fosse no Brasil, era certeza que eles estavam Ah, sendo com patrocinados certeza. com alguma casa de aposta, que casa de Naquela aposta arquibancadazinha ali, pô, que tá de gente ali passando dinheirinho pro outro. hoje em dia só tem duas empresas, dois ramos, né, de mercado que apostam no esporte, casa de aposta e Fatal Model. São Você pode ver. São os únicos que apostam e querem desenvolver o esporte nacional. E engraçado que os dois é pra fuder, né? É. Se perder a mão, você pode sair bem fudido. Pois é. Mas não era disso que eu, que eu ia comentar. O que eu ia comentar, que eu acho que eles poderiam ter dedicado talvez um pouquinho mais de tela a você se aproximar, porque eu acho que quando você tá vendo um filme, né, de novo, né, um filme, anime, qualquer coisa de um esporte, pô, você não tá ali pelo esporte em si, né? Sei lá, pode ter exceções, né? Você pode, sei lá, corrida, como a gente tá conversando, que aqui no Brasil não é, infelizmente, não é tão apoiada. Então,
Pô, pra você querer um interesse, vai do seu personagem, né? Dos seus protagonistas te levarem pra você querer ver essa parte da história, né? Eu acho que às vezes não, eu acho que faltou muito disso. Tem momentos que eu queria interessar mais pelo Togashi, pelo próprio Komiya, que são dois perfis assim, totalmente diferentes de atletas, mas naquele momentozinho que faz, porra, fala mais uma palavra que eu vou comprar teu bagulho. Corta a cena, dá um pulo. E aí, quando tem um diálogo entre os dois, né? Eu acho que o diálogo final antes da corrida é nacional, né? Que eles estavam? Ou classificatório nacional? Enfim, A última a corrida última. já era nacional. Então, a última corrida, quando os dois se reencontram e tem aquele papo profundo, né? Sobre, não, o vazio dos 100 metros, que não sei o que falar. Um papinho de boteco, né? Que tu fala, porra, cara. Tentar Beleza, ser lista ali, né? vocês foram amigos no colégio, beleza, mas depois vocês foram com caminhos totalmente diferentes. Até você pode comprar, não, mas o Togashi foram entende o amigos. Komiya e o Komiya entende o Togashi, então pode ter acontecido, né? Mas sei lá, eu achei muito estranho, dado que a última interação que eles tiveram foi, eu vou ganhar, e ele, olha, não, sua corrida tá diferente. Não sei, me deu essa impressão. Alguns diálogos que deveriam ser mais profundos e emocionais não me transmitiu tanta emoção por eu não conseguir, por não ter comprado os personagens. Tirando o Kaido e o seu incrível óculos. Mas tirando isso, quando eles conversam, né? Quando eles não estão correndo, beleza, teve o papinho, corrida no jutsu, mas tá, pula pra corrida. E o pior de tudo é que no final, a gente não sabe que é um campeão, né? Elefante É na aberto. sala. Mas na aí hora é que de- tá, mas Já vamos falar sobre o assim, elefante na sala? apesar de tudo, não era sobre a chegada, era sobre a jornada, né? Ai, não, esse papo de novo, pelo amor de Deus. Não, ok, eu sei que é batido, mas era o que eles quiseram dizer. Eu entendi a interação deles ser basicamente sobre corrida, porque eles não eram amigos, não. Eles só eram duas pessoas que praticavam o mesmo esporte, um queria superar o outro. Não existia amizade nenhuma ali entre eles. Quando criança, Não, se você fala meia dúzia de palavras, você se torna amigo da pessoa, né? Então, não. mas A tudo Jana bem que viu se isso na Mas ele é evoluiu criança para esquisita. rivais. Tudo bem, evoluiu para rivais. E que se entendem. Mas, porra, sei lá, um diálogo profundo desse, niilista, como o Miro falou, ficou meio. Porra, cara, sério? Faltando 1 minuto para sua preparação, você quer ter esse papo filosófico? E É foi que o os único, dois já foi o estavam único. decepcionados com o caminho que eles tinham percorrido também. Tinha perdido o tesão. E tem um sorrisinho lá que eu comi dá no finalzinho, que é como se fosse, sei lá, redescobriu a alegria de correr. E é só isso, não importa quem ganhou. Ah, eu achei muito bonitinho os dois aparecer eles criança correndo, porque, tipo, Sim. resgatou aquele sentimento. Uhum. É que no final das contas eles mostram que cada um corre por uma razão. Aí um tem um motivo, o outro tem outro, aí aparece outro que tem outro motivo totalmente diferente, aí vem mais um que tem outro motivo e fica nessa história. De quem tem o motivo mais nobre? Por exemplo, o caso lá do Júlio Boy, que é o Kaido, o motivo dele é superar o cara que ele nunca conseguiu, que é o Zaitsu. O objetivo do Zaitsu é não deixar ninguém superar ele. Tanto que quando conseguem superar ele, quando o Kaido, que é justamente o Kaido, os dois tinham uma briga entre eles. Aí quando o Kaido superou ele, ele falou: ok, acabou pra mim, meu objetivo de vida era não deixar o Kaido me superar. Então, beleza. Aí foi, quando viu que o Kaido superou, ele resolveu aposentar. Porque ele mesmo fala que tem um momento que ele vira e fala que o que mais motiva ele são os rivais, ver os rivais não conseguindo superá-lo. Quando conseguiu superar, ele falou: ok, acabou meu objetivo aqui e já foi. Tem outro que corre pra ver o mundo embaçado, aí tem o que corre por. Eu achei legal. Aí tem a promessa, e a partir daí cada um tem o seu motivo ali pra correr. Fuma Aí- maconha, porra, mais fácil, sei lá. Aí com isso acaba que no final são 5 pessoas, cada uma correndo por um motivo diferente. Sim. Qual o motivo que foi o mais impactante ali pra conseguir, não sabemos. Mas algum funcionou. O que Assim, na real, pra mim, só reforça que a mensagem do filme é que o importante é a jornada. Porra, mas aí que tá. O Eu Milo acho que o filme no tem. One Piece.
Eu acho que tem. Não, nada a ver. No final, o One Piece é um tênis da Nike pra você botar no pé e correr, né? Exatamente. Eu acho que não, o final, o importante na jornada, eu acho que não é isso. Eu acho que o importante é como eles se sentem fazendo aquilo que eles amam. A partir do momento que aquilo que eles amam, que tem, dá uma sensação diferente neles, que eles se sentem de uma forma muito específica fazendo aquilo lá, quando aquilo lá vai para um outro caminho, tipo, vai para uma profissão, vai para algo que é meramente ganhar uma medalha, ganhar fama, essas coisas, eles perderam aquilo. Então, eles só voltaram a ter aquele sentimento quando voltaram a ter aquela sensação de infância mesmo, de querer superar aquela pessoa que você admira. Isso eu acho que acaba sendo isso. Eles, mesmo na vida adulta, no momento em que eles cresceram e foram viver aquilo como adultos, o mais importante foi ter os sentimentos de criança. E é refletido graficamente, né, no final. E por mais que o foco tenha sido o Togashi e o Komi ali, né? Eles nem tiveram tempo pra ser amigos de verdade, porque por mais que eles tenham convivido quando criança, foi abruptamente rompido esse laço que eles estavam criando Uhum. ali. Porque o Togashi, eu acho que aí é mais por conta do Komiya mesmo, né? Do jeito do que o Komiya é, né? Ele é bem mais introspectivo. Mas o Togashi estava aberto ali a ajudar e até mesmo se aproximar e se tornar uma amizade de verdade. Mas num Eles se determinado momento. mudaram também, a família dele. Em determinado momento aquilo ali foi rompido. Então não teve esse tempo, né, de se aproximar. E aí a gente ficou só na perspectiva do Togashi, que é realmente o cara que era o prodígio ali, né? E aí depois de eles se encontrarem, pra mim foi até confuso em certo momento, chegar um momento que eles estão no mesmo lugar e, tipo assim, eles não se impressionarem, entendeu? Do tipo, caraca, você aqui depois de tantos anos, sabe? É uma Girava coisa saber. Eu não muito, sei muito se. fria, sabe? A Eu não cena que sei se eu retratou isso aí me reencontrasse um amigo da lembrou. escola hoje em dia no meu emprego, eu teria uma reação de caralho. Quanto tempo você aqui quer que eu não te vejo? Eu só teria uma Mas sensação de esse foi um cara que eu já conheci e hoje em dia eu não tenho nenhum laço mais. não, mas não é isso. É porque eles praticavam esporte. Então, as notícias sobre o esporte que ele pratica, eles continuam acompanhando. Eles sabem. Tanto é que mostra o momento lá que ele tá vendo umas notas lá com os participantes e a câmera vai para o nome do Comia. Ele sabia que ele ia encontrar o cara lá. Que o Sim, grande mas aí na coisa. relação, justamente aí eu encontro com a relação dele, sabe? Do tipo, o Komiya, ele não ia chegar naquele lugar se o Togashi. Quer dizer, aí a gente na narrativa aqui dessa história, né? De repente podia tomar um outro rumo, né? Mas o Komiya não é chegar nessa vontade, nesse esforço e nesse lugar onde ele chegou se o Togashi não tivesse lá do lado dele e incentivando ele todos os dias, abandonando os amigos dele que queriam jogar videogame e ele, não, eu tenho compromisso, ia lá e ajudava, vai lá, Komiya, vai, vamos treinar, sabe? E aí depois de tanto tempo de um momento lá que o Komiya tava enquanto criança, né? Foi muito tempo. Mas enquanto criança que ele poderia ter desistido, o Togashi foi lá e ajudou, e depois que eles se encontram, e tipo assim, não tem um. Sabe, foi um reencontro meio. O Komiya parece que. É, é, não soube Parece que eles retribuir, viraram sabe, esse inimigos, sentimento. assim, antes de sair. Sabe, parece que não tem uma retribuição do tipo, caraca, aí, pô, você me ajudou pra caramba antes lá, e agora a gente tá aqui de novo, ou contra você, tá ligado? Dificilmente pela personalidade do personagem e pela relação deles, que foi uma coisa muito momentânea e muito não tão emocional, eu não esperava nada diferente que isso, não. Porque eu não sei, acho que eles passaram menos que um ano juntos, né? Mais ou menos. E passaram mais de 10 separados. Uhum, pouco Então, tempo. E no final, no dia que eles correram e o Komiya ganhou e machucou, né, o pé, e a- o adeus dele, porque ele sabia que ia embora, o adeus dele foi tão frio quanto. É aquela coisa, eu quero correr mais contra você mais uma vez, me estabaquei no chão pra te ganhar,
E você deu o seu melhor? Sim, então tchau. Super frio. Então, Então, eu acho que ele nunca gostou dele, né? Só queria mesmo rival. superar. O Komi, vamos combinar que ele não tinha nenhuma habilidade social. Nenhum Não daquele tinha. social. E o Togashi não mudou isso nele. Então foi uma reação mais que natural do Komi. Acho que a coisa do Komiya era que ele é motivado a recordes. Ele é motivado a ter uma meta. O estilo de corrida dele é esse. Ele não é o cara motivacional do tipo, porra, vou me superar a cada dia. Ele não é o Cristiano Ronaldo. Ou melhor, ele não é o Messi, é um Ele é o talento Messi. bruto. Não, Ah, eu não, acho que é é mais o verdade. Cristiano Ronaldo, porque ele é É, metódico. A parada dele isso é. tá, pra eu correr melhor, eu preciso que o ângulo da minha perna, no momento X, tem que estar em tal ângulo, minha passada não pode, eu não posso encostar, eu tenho que reduzir o tempo que meu pé encosta no chão, e por aí vai. Ele é metódico, né? Enquanto o Togashi, durante o filme, ele tem picos de motivação, né? Ele no colégio, ele era o melhor do seu colégio, Comia é ninguém ganhava focado. dele, Peraí, o Comia é metódico? ele é metódico. Não, o Komiya não é tipo um Hum, bárbaro mesmo, ele só corre. é. Não, mas ele fala, o meu Eu estilo de acho que o corrida é Togashi metódico. é mais metódico. Não, o Togashi ele tem picos de motivação. Quando ele começa a ser confrontado com a realidade que, pô, ele não é tão rápido quanto ele achava que era, que ele tá ficando pra trás, ele desaba. Tanto que quando ele vai pro ensino médio, tem o boato que se machucou, mas aí que inventou, né? Aí ele, caraca, gente, reencontrei o amor, vamos treinar. Treina. Vamos pra corrida séria, perde. Os 10 anos ele vira aquele corredor meio medíocre, né? Fica na média, quase raspando para perder a bolsa, o patrocínio dele. E aí, de novo, ele reencontra uma motivação. Do tipo, tá, o Kaido dá lá o papinho no jutsu nele, fala, tá, beleza, vou dar uma chance, vou me dedicar aqui. E aí tem esse confronto de personalidade, né? Um é a motivação, o outro é o metódico, que quer Não, chegar no É mais Zaitsu. a técnica. você deve É estar que usando a palavra errada, porque eu acho metódico que é ele não é, técnica que ele cara. quis dizer. Eu acho que é Técnico técnica que é. ele quis dizer. Porque assim, ele tá. O Comia, ele é muito mais frio. Ele não tem o emocional assim que, que, que faz, né, a performance dele mudar. Ele não é que ele é metódico, sim, mas ele também é muito frio e calculista. Tanto que foi o que o Júlio falou. Ele avalia o que ele precisa mudar, o que ele precisa melhorar, zero sentimento. Enquanto o outro, ele é 100% cabeça. Cara, Se a mas cabeça dele tá ruim, a corrida dele tá ruim. assim, o que mostra dele no início é que ele corria pra a visão ficar embaçada, tipo, pra uma espécie de fuga. Depois, quando ele entra na escola, o emocional dele tava bloqueando ele. Que por ele ter machucado o pé, chegava em certo momento em que ele desacelerava. Os- Completamente o emocional dele abalado. E depois que o cara fala com ele, ele fala: Ah, então eu tenho que me jogar mesmo. Aí ele consegue superar esse desafio emocional que ele tinha. Eu não consigo ver ele como uma pessoa metódica. Muitos momentos, até foi dito: você tem que parar, senão você vai acabar morrendo, porque você é descontrolado, você é descompensado aqui. Você não tem o respeito necessário pelo seu corpo. Aí o cara falou assim: Ah, então até uma pessoa como eu pode chegar a um ponto em que ele vai superar todo mundo. E realmente ele não tem nem esse respeito pelo próprio corpo. Então, isso não é, essas não são características de uma pessoa que seria metódica, porque ele não é. Ele é muito emocional. A personalidade dele é mais fria. Ele é uma pessoa, como o Milo falou, sem um mínimo traquejo social. Mas ele é extremamente emocional. Não, só que é que tá. Ele tem um hiperfoco fudido, ele quer número, ele quer botar o nome dele na história. Mas a forma que ele tem de melhorar isso é através da técnica.
Ele é técnico. Ele é o esforçado, né? Ele foi se tornando bom, Ele mas não aí é o custo do porque esforço ele dele. sempre precisa de uma pessoa pra poder alinhar ele. Começou com o Tagashi, depois o cara lá, ele precisa de uma pessoa pra alinhar ele. Ele não é técnico. Ele corre pra caralho, é isso. Enquanto o corpo dele estiver conseguindo correr, ele tá correndo. Mas ele precisa de pessoas pra guiar ele nesse caminho mais técnico. Ele é focado no objetivo, né? Botou o Ele é objetivo na cabeça focado, dele. isso eu Ele concordo. é. Ele é obstinado. Ele fica atrás daquele objetivo, enquanto ele não conseguir. Exatamente. E assim, é um obstinado do tipo nocivo, assim, do que não importa as consequências se ele conseguir chegar no objetivo dele. Tipo, o corpo dele pode ser destruído se ele se tornar o primeiro. Tanto Sim. é que na primeira corrida que eles tiveram quando era criança, quando dá um foco no rosto dele, parece que ele vai explodir de tanto esforço que ele tá fazendo. Ele se joga, cara, e acaba machucado. Ele se joga pra poder ganhar, pra dar aquele impulso final. E quando ele tá correndo lá no colégio também, sai com a cara tudo sangrando e correndo parecendo maluco. É, de fato, ele não tem um método, né? Ele tem a vontade, ele tem a força. E ele É. vai até o limite dele, né? O que É, ele consegue lidar bem com instruções, porque o Tagashi dá instruções pra ele demora um pouco, mas ele consegue se adaptar com as instruções do Tagashi. Depois, quando ele tá no colégio, ele consegue rapidamente seguir instruções, só que não parte dele, em momento nenhum partiu dele. É, Júlio, ele é um Cristiano Ronaldo, mas com a personalidade do Messi. se eu fosse. É a mistura dos Eu dois. acho que se eu fosse colocar mais ou menos como seria, eu não colocaria que ele era metódico, porque ele, pra mim, não segue método, eu colocaria ele como persistente. Ele tem um objetivo e ele Uhum. vai correr e correr o mais rápido que ele der, o mais rápido que ele conseguir, até ele atingir aquele objetivo dele. Então, pra mim, ele é mais persistente com os objetivos do que metódico. Acho que o cara mais técnico mesmo que tem ali é o Zaitsu, que é o cara que tá batendo os recordes, e pela forma como ele se apresenta e que ele fala e tudo mais, o Zaitsu parece ser o mais técnico de usar técnicas e tudo mais. Eu acho ele bem persistente e obstinado. Então ele vai correr, vai. Mesmo que ele, igual a Juna disse, mesmo que ele se estrepe e tudo mais, ele vai. Tanto que o cara fala, não, é melhor o descanso também faz parte da técnica. E o descanso também faz parte do seu desenvolvimento. E ele fala, não, eu ainda tô me sentindo bem, então eu vou correr mais. Porque ele vai tentar até a exaustão, até ele conseguir atingir o limite dele ali, que seria bater o recorde do Zaitsu. Que, pelo que o anime deu a entender, ele só conseguiu igualar. E aquele cara que machuca a coluna, que eu sempre esqueço o nome dele, ele também é uma pessoa extremamente técnica, Ah, Negami? é o Nigami. o Nigami. Tanto é que quando o Togashi ele volta a correr, No ensino médio. eles não têm técnico, né? Quem assume o papel de técnico é ele. Ele que fala, olha, E você vai ser o melhor para começar, você vai ser o melhor para cuidar pelo seu estilo de corrida, aí eu pego, aí ele, Uhum. ele que dá as instruções sobre como um pegar no bastão do outro. E ele é extremamente metódico porque ele tem essa limitação, a questão da coluna. Ele também não pode exagerar, porque senão ele tá fora. Ele tem esse dano na coluna que atrapalha ele a continuar com o esporte. E claramente, toda cena que ele aparece, ele tá correndo com dor, porque ele tá correndo e termina de correr, mãozinha nas costas. Porque Uhum. doeu, ou seja, ele vai ali no sacrifício mesmo. Ele realmente, se for pra colocar como mais técnico, realmente tem o Nigashii, que ele. Porque como ele provavelmente cresceu no meio, ele sim entende bastante sobre as técnicas de Sim, atletismo. sim. Mas O pai dele, né. Ele realmente, pra mim, ele é o mais técnico de todo o filme. A questão é que ele quase sofreu uma literalmente. lesão que acabou não, ele já tinha sido superado, né, porque o Tagashi já tinha superado ele quando criança, Não até que ele oficialmente. dá não oficialmente, mas ele sabia disso, ele já tinha essa consciência, mas ele poderia estar numa situação melhor se não fosse a lesão. Tanto é que ele é um outro que a lesão, a impossibilidade dele continuar no esporte, que ele imaginou que seria, como realmente um competidor sério, fez com que ele desistisse de tudo, né.
Ele virou o cara que fica trancado dentro de casa. Cara, e eu fiquei em todo momento desse filme pensando nesse lado mesmo do atleta, sabe? O quanto o cara se esforça, o quanto o cara se dedica, dá a vida pro bagulho. E aí, aqui no caso, no filme, né? O cara, se ele no carro não consegue correr 100 metros, acabou. Ele não tem É, destaque, ele não consegue levar a vida dele, sabe? E, é muito cara, triste. é muito louco o cara se dedicar à vida dele e, tipo, em segundos ele, tipo, acabou, não tem mais vida, sabe? Em todo momento eu fiquei pensando nesse lado atleta, da dedicação desses caras, desses esportistas aí, diversos tipos de esportes diferentes. Um cara que vai pra Olimpíada, o quanto esse cara se abdicou de tanta coisa da vida pra chegar naquele momento e que, de repente, em segundos, algum detalhezinho, ele simplesmente não consegue ganhar, sabe? Ou não consegue desenvolver aquilo tudo que ele passou, de tudo que ele abdicou. Cara, deve ser um esforço tremendo, ser um esforço surreal, assim, uma vida de atleta, sabe? E Claro, é aqui é um recorde de corrida, mas, tipo assim, outros esportes, assim, que vai exigir também do físico, como uma corrida, pô, sabe? Cara, é muito louco. Ele tem que estar com a mente muito boa, mano. Tem que estar com a mente muito bem trabalhada pra resistir a esses altos e baixos. porque além disso tem dieta, tem tempo de treinamento, tudo Sim, isso influencia no que você ganha. E é por isso, e esse é um papel tipo que não é tão importante no filme, mas que na vida de atletas as coisas é importante pra caramba, que é o do Morimiya, que é o cara que tipo que pra vocês terem ideia, vocês viram que gente grande não conseguiu chegar na final, mas o Morimiya tava lá. E o que ele é? É simplesmente um cara que surgiu do nada, ganhando todos os regionais de escolares e tudo mais, e tá já na sua primeira final. Ou seja, o cara é uma promessa, conseguiu ir pra final batendo gente que provavelmente já tá 3, 4, 5 anos tentando chegar nessa final e não conseguiu. E tá lá, do lado do Kaido e das outras grandes promessas. Então, o grande papel do Morimiya é esse. É tipo, enquanto tem muita gente que tá lá se esforçando, ele é o talento nato. Ele nasceu como um bom talento, provavelmente corria pra caramba, descobriu que era um bom corredor e foi ali como uma grande promessa já disputando com outras promessas outras pessoas que foram promessas um dia, que hoje são nomes sólidos. Aí tem gente que tem um nome sólido já há mais tempo que vai perder pra um cara que tá começando agora porque ele tem um talento de ser bom. E assim, como as crianças elas começam desde a infância sendo estimuladas dentro desse esporte e acabam se tornando a vida delas, elas, como o Gabriel estava falando, eles não têm essa mentalidade, eles não têm esse emocional trabalhado para saber lidar com esse tipo de frustração. O que torna tudo muito pesado, independente da etapa da vida que eles estão. Ainda mais quando estão mais velhos, que a vida útil deles está acabando. Então isso deve ser pois ainda é. mais frustrante e desesperador, tipo, eu dediquei minha vida a isso, eu posso ser descartada a qualquer momento. Não, Tem que dar certo, né? e no filme tem 3 etapas de desespero que são muito bem colocadas. A primeira etapa é a jovem promessa que está sendo ameaçada, que é quando o personagem favorito da Jana aí, o Nigami, vai fazer uma entrevista com jovens promessas lá e ele descobre que ele não é, que o carinha é mais rápido que ele. Aí começa o primeiro desespero. O outro desespero é o ele é nem. Acho que nós nem listamos o nome dele porque não é tão importante assim, que é quando o. Quando o Komiya entra na escola lá de alto nível, que todo mundo fala, não, o foda é esse cara. O foda é Ah, é. Zenutsu, alguma coisa assim. O foda é esse cara é imbatível. Aí quando vai ver, o cara imbatível, que já era presidente do clube de atletismo e tudo mais, vê um cara que é novato chegar e ameaçar, tanto que ele tem o inveja no jutsu, né? O discurso no É. inveja. Se eu Uhum. parava de correr. Tudo bem, ele falou algumas coisas certas, mas todo É. mundo sabe que ele tava falando aquilo motivado pela inveja do cara que tava passando ele. E aquilo lá foi totalmente um discurso de desespero, porque ele viu que ele era famoso, portanto, por ser presidente, era famoso por ser o cara mais rápido dali. E tava se sentindo ameaçado porque chegou outro cara que era mais rápido que ele,
que ele achava que ele não ia conseguir bater isso aí. Só que quem já sabia disso era o próprio Zatsu. Ele falou, os caras falando, você vai ver lá que no... Você vai ver que nosso presidente é o mais foda. Ele falou, vocês não descobriram a joia de vocês ainda, né? Não, tá de boa então. Então, assim, é esse o desespero. E o último desespero é o final de carreira do nosso protagonista, que ele já é maduro, já é considerado pro esporte, que é 100 metros, que é um de alto rendimento e performance, ele já é maduro, e se ele perder ali aquela bolsa, ele sabe que acabou a carreira dele como esportista. Então ele já entra naquele desespero de dar tudo de si no último ano, só que aí vem a danada da lesão, porque ela pega mesmo. Porque se ele começou a se esforçar tão mais do que ele já estava se esforçando, que a lesão não teve como. Chegou e não tinha o que fazer. Então o legal é que esse filme ele pega várias espécies de desespero em vários momentos da vida de um esportista, tanto no amador, quanto no semi-profissional, quanto no profissional, para mostrar tanto quão desesperador isso é. Pelo menos ele entendeu que a lesão acaba com a carreira, né? Diferente de certas pessoas que ficam jogando no Santos, que até hoje estão tentando. Ih, olha aí, ó. Gente, essa parte do comia na escola, pra mim, é o mais claro o descontrole dele. Porque tem a questão da inveja, é lógico, e tem naquele momento, mas também tem a visão de um atleta. Ele sabe que existe um método, ele sabe que existe uma forma correta de lidar com o esporte e tá vendo uma pessoa quebrando todas essas regras, essas regras não escritas. E a ponto de não ter esse amor próprio, esse zelo pelo próprio corpo e pela a vida útil que ele pode ter, né? Porque a partir do momento que ele leva o corpo a tal limite, até quando ele vai conseguir fazer isso? E o Komiya tem essa mentalidade de que ele prefere morrer queimando fogo alto, né? É uma maluquice do caramba. Que é muito perigoso, né, pro atleta. Mas pelo menos ele tá fazendo mal só pra ele, né? É, Ganhando individual, né? por isso. É. Eu só sei de uma coisa. Eu só sei que quem é foda, foda de verdade mesmo, é o Mestre. Porque em menos de 10 Concordo. segundos conseguiu fazer 2 vidas. Está aqui gravando com nós. Esse é o cara foda de verdade. Mas então, Caraca, você tava lá pra saber, Arthur. pra cronometrar? ah, Experiência própria, né? Pode falar, fala pra ele aí. ué, mais de 10 segundos é podcast. Esse mundo dos 100 metros ele é tão bizarro que, pra vocês terem ideia, o recorde japonês dos 100 metros, ou seja, o japonês mais rápido, ele fez em 9,97. Caraca. E o campeão do Mundial esse ano fez 9,77, 20 milésimos a menos. E o Que recorde isso. é 9,57, que é do Usain Bolt. Caraca. Ah, esse cara é um absurdo, o Usain Bolt. Até hoje o recorde é dele. O segundo lugar é do Tyson Gay, com 9,69. Tyson gay? Sim, o nome dele é Tyson Gay, ele é americano e ele bateu o Não é recorde. gay. Lá vem o Milo, ó. O que tu vai comentar, Milo, com esse Não, nome? eu só achei que eu tinha ouvido errado. Não, é o Tyson Gay mesmo. E o Tyson Gay, ele lembra muito o caso do... Eita, eu voltando aqui. Ele lembra muito o caso do Kaido, porque ele viveu na mesma época que o Usain Bolt estava batendo todos os recordes. Então, o que o Tyson Gay mais queria era bater o recorde do Usain Bolt, só que acabou que ele não conseguiu. É, Coitado. pra bater o Usain Bolt é difícil. Acho que eu não consigo acender uma luz tão mais rápido que ele, cara. O recorde do Usain Bolt foi em 2009 e tá aí até hoje. Que loucura. E ele ainda tá correndo? Ou ele parou? Não, ele parou de correr, mas Parou. ninguém até agora conseguiu correr mais do que ele. Até hoje. Que isso. Ele é o Zatsu do mundo, filho. Pra vocês terem ideia, o mais rápido esse ano o Usain Bolt correu 9,57 e esse ano o mais rápido foi o Thompson, que foi o segundo lugar no Mundial, correu, mas ele, numa das provas, ele conseguiu bater 9,75.
Nossa. Nossa, mesmo assim, né? Pra 57 ainda é pesado. É bem pesado. Ou seja, o mais rápido desse Caraca. ano ainda tá longe de bater um recorde de 2009. Por isso que todo mundo fala que realmente o Usain Bolt é muito fora da curva. E ele tinha É, tem quantos muita anos perna. quando bateu esse recorde? Eita, pera aí que eu vou ter que fazer umas contas aqui. Pera aí. Vou olhar no Google. O Usain Bolt que quando veio pro Rio aproveitou, né? Porra. É, então, ainda tem essa O cara fez parada, história né? aqui. Os amigos ali do filme não são 22 anos. transantes como... Ah, 22 anos. 22 anos, olha aí. Ele aposentou com que idade? Ah, não, já não para de fazer pergunta. Não, que a gente tava falando sobre a vida útil do esportista. O recorde dele, o momento de ouro dele foi 30 aos anos. 22. A última corrida dele foi com 30. E com 30 Aí. acabou a carreira dele. Só que No ele auge. correu com 30 anos no 4 por 100. Aí ele já não tava correndo 100 metros mais. E os 100 metros ele aposentou quanto? 28. 28. Olha aí, cara. Tá sem internet, anos. Jana? E foi uma lesão que ainda foi. E ainda foi. Eu vou falar. Então, vamos lá. Aposentou com 28 anos. Em Londres. É porque é uma coisa que é falado no anime, né? O Togashi já tava com 20 e tantos e ele já tava se preocupando com essa questão de a idade dele também já não tá. A vida útil dele já tá lá indo pro caralho, né? Então, você vê, com o maior recordista do mundo, teve também essa vida útil curta. 28 é anos, que cara. sempre alta performance tem essa parada. É aquilo que a gente comentou, pô. Tipo, a alta performance, o pico mesmo da energia, é quando tem seus 18, 20 anos, 21. Mas Que é o como pico do pico da sua juventude. Então, mas aí, como o Mestre falou, não tem como descobrir quando será esse pico. O dele foi aos 22 anos e ele não conseguiu mais se superar depois dos 22 anos. Isso é muito interessante também. Parou bem. Tem que parar no topo. Parou. Diferente de certos jogadores de futebol. Vixe, gente. Pra vocês terem ideia, o segundo lugar que eu falei era o Tyson Gay, né? E o Tyson Gay bateu o recorde dele aos 27 anos de idade. Caraca. Olha aí. Que era mais ou Massa. menos a idade do Togashi, pelas minhas contas. Caramba, hein? Não fala. Acho que eu falo a idade dele lá. Eu Era gosto 27 de falar foi. pelas minhas contas, porque fica mais intelectual, entendeu? Ah, claro. É isso, né, gente? Eu acho que fica o seguinte pensamento. Eu vou até utilizar aqui uma frase do craque Daniel. Desculpa, gente. Lá vem. Humor, É boa. humor futebolístico, tá? Desculpa pra quem não vai pegar, mas eu acho que faz sentido aqui com a nossa conversa. Mas ele disse o seguinte: se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você vai conseguir. Que animador. 生き絶えるまで泣くんだ笑うんだ本当によかった生きててよかったEntão, meu povo, chegamos ao fim de mais um OtaqueraCast. Mas chegou um momento, cara, que todo mundo corre rápido para que eles cheguem o mais rápido possível. Todo mundo corre em direção a ele. E esse momento é o... As caixinhas dos otakus. E... Foi quanto tempo que eu fiz? Foi rápido. Ah. E aqui, para começarmos as cartinhas dos otakus, temos a Brendinha que mandou poucas cartinhas, né? Que a menina tá Poxa. empenhada em platinar o otaqueira. Não comentou seus próprios comentários? Não, dessa vez não, foi rapidinho. Putz, caramba, Breno. Tá no tema, então. Tá bom. Foi rápido, né? Ela comenta aqui rapidinho no 194, que gravamos sobre o filme de Suzume. Ela manda, vem aqui ouvir a opinião de vocês sobre o anime do Banquinho. E só. Tá. E também ela... E do Anime do 194 ela deu um salto pro 251.
E ela mandou, o elevador tá maluco, voltei 200 andares. Alguém me vê uma água, por favor. Muito bom. E qual que era? O O 200? 251 era sobre, cadê? Daima, Dragon Ball Daima. Caraca. Ó, bom também. É, legal. O episódio, o Daima é questionável. É. Cuidado, não. Breno. Tu subindo e descendo esses andares aí, caraca. Vai se perder. Eu quando abaixo e levanto rápido assim, dá um teto preto, cuidado. São das antigas, que na minha época, anime do banquinho era outro anime. Nossa. Nossa, é mesmo. Referências. Eu não peguei. Eu também não. Ainda bem que eu não tô sozinha. Esse É outro anime do banco. Aqui a gente A praça vê é nossa. quase. Ai. Ah, Nossa, aquele anime é muito besta. De qualquer maneira, vamos lá pro último episódio das nossas expectativas 291. E ele mandou aqui o Aleph Cabral. Fizemos uma pergunta aqui pro Aleph. E ele respondeu. lá vem. Medo. Eu até esqueci da pergunta. E a Eu pergunta. também. E ele já responde aqui. Já me chamaram de Olaf, sim. Várias vezes. Principalmente as crianças. KKKK. Pra tu ver quem perguntou, né? Quem fez essa pergunta, né? Fui eu que fiz essa pergunta Fui eu, ou foi o fui eu. Gabriel? Ah, tá. Eu fiquei meio confusa. Será que fui eu que falei alguma besteira? Não. Não, Não foi seu sobre o marido. nome dele, mas besteiras foram ditas. Bom, realmente. continuando. E, gente, eu nem sabia que Jujutsu já tava lançando. Esse arco é bem legal. Principalmente pela... Aí todos aqui já começaram a assistir? Não, Não. não me dá spoiler. Então É. vou ter que pular, vou ter que censurar aqui o nome Deu spoiler no comentário. da personagem Delu, que tem 2 bons motivos pra me fazer assistir. Aí, Ah, tá. emoji de óculos. Não adiantou nada você esconder o gênero da pessoa. Verdade, né? Já saindo do Entendi sem querer. Pô, tu vacilou, hein, Júlio? Bom, o gênero eu não consegui esconder tão bem, mas o nome tá escondido. Bom, Beleza. e outra, já tem 2 etes essa temporada. O ano começou bem. A quem? Pra ele, pra vista. E aqui, e Gabriel, já vai preparando o bolso pra fralda, kkkk. Dito isso, parabéns ao Gabriel e pra Tainá. Obrigada, Valeu, meu muito querido. Obrigada. E agora, vocês soltaram uma dúvida e ele solta uma dúvida aqui pra vocês dois, em particular. Eita. Meu Deus. Dúvida: será que vai ser um avatar ou uma alpinista de meio fio quando crescer? Caraca, maluco. Então, essa piada, ela não é original, porque já rolou no nosso grupinho de amigos, se vai ser grande ou pequeno. Acho que já rolou também dentro do podcast, né? Mas eu já solto um spoiler de que vai ser com certeza grande. Por quê? Eu tenho um aplicativo de acompanhamento de feto. Aí, eu tava com 12 semanas no dia que eu fiz o exame. Com 12 semanas, é estimado que a criança esteja com 6 centímetros. No dia que eu fui fazer o exame, e eu estava com 12 semanas, a criança estava com 7 centímetros. Ei. Então, vai ser grande. Viu, Júlio? 7 centímetros é grande, viu, Júlio? Sempre falei isso. Sempre falei isso. Bom, e aqui aí continua. E claro, um beijo pra Jana, e um beijo pra rapaziada, e um beijo pra mamãe Tainá, e um abraço e um aperto nos glúteos pro Milo. KKKK. Opa, Gente, obrigado. ó, Caramba, pertinho nos evolução, glúteos, que hein? delícia. Ei, seu lindo. E agora sim um homem Beijo. voltou com os PS. S1. Eu dei uma risada sincera quando o Júlio falou mercado solto. Cara, Gente, mas não foi a S2. primeira vez. S2. ele tava Mas sentindo capa- saudade. Foi a primeira de 2026. É verdade. Mais capas comigo cagando. Olha só. Promessas pra É uma 2020. tradição aqui nesse podcast, o Milo tá cagando. Sim. PS3. Onde estás, anti-herói? Verdade. Boa pergunta. É uma pergunta pra se fazer. Ele não tava jogando Cyberpunk?
Ou ele parou? Até agora? Ou era o Aleph? Era Eu ele. tô confundida. Era o Aleph ou era Era o o Ash era anti-herói. Vai tirar. Não. Acho que ele ainda não terminou de jogar o Cyberpunk. Ou então ele encontrou o Silk platinando. Song. Aí ele entrou no Vox. Hum. E aí, PS4, R$ 80 uma mamadeira, tá de sacanagem. Põe o leite em uma garrafa PET. Cara, então, essa garrafa, essa mamadeira, ela tem uns negócios aí meio bem blaster, master, sei lá o que faz a criança não ter. Não é refluxo, acho que é azia. Não é azia. Cólica. Enfim, é um negócio aí. Vai, mestre, você que é o experiente aqui. Aquela. Essa mamadeira, ela não permite que a criança tome tanto ar que fique com cólica depois. Então ela meio que dá isso uma aí. filtrada, aí a criança só vai beber exatamente leite e não vai ficar com gases, que causam muita cólica. Muito Oi. obrigada. Você é a voz da experiência aqui nesse podcast. Viu, Aleph? Cólica custa R$ 80. Usou dessa mamadeira? Usou. Sem E dúvida, a Carol funcionou? comprou ela. Aham. Funcionou. Funcionou muito bem? Uhum. Olha aí, é investimento, tá, Gabriel? Pô. Investimento. Não, então, Dormi a nesse noite momento que a inteira, gente era uma tá... maravilha. Que delícia. Nesse momento que a gente tava para comprar a mamadeira, era para presentear os meus pais e os pais do Gabriel. Mas, porra, não valia a pena pagar R$ 80 numa mamadeira que ia ficar lá. Vou comprar uma mamadeira para poder usar aqui. Exatamente. Sensata. Aí E eu é comprei que colônia. E, otaqueiros e otaqueiras, lembrem-se bem que daqui a pouco vai ser o chá de fralda do Otaqueira Cast. Vamos Chá de mandar o fralda, link. chá revelação. O que vocês acham que é? Menino ou menina? Manda por Pix. Vai revelar numa capa. Caraca, pô. Ótima. Não, pô, não pode revelar a capa, tem que ser. Na capa é spoiler. Eu vou colocar um bolinho aquele bolinho. Tá ligado? Que a gente. Azul e Azul e vermelho, rosa. Isso. E olha, já que estamos entrando nessa seara do sexo, talvez aqui uma sugestão. Uma sugestão. Ah, PS5. ai, O meu nome da Deus. criança deveria ser Ariel, porque aí é unissex, serve pra menino e menina. KKKK. Beijo, pessoal. Boa, sério que boa. ele Ariel é nome ele não de. completou? Serei. Só uma curiosidade, a Jana sabe disso. Antes da gente saber qual era o sexo do Baby Oliver, a gente só chamava ele de Ariel, porque a gente não sabia se era menino, menina, sereia ou sabão em pó. Meu Deus. Vou passar a chamar de Ariel. Pior que é verdade. Pode ser realmente, né? Tipo, Ariel é a princesa. Gostei. Sabão Vou em chamar pó, de né? Ariel. Sabão em pó. Eu acho que vai ser isso mesmo. Não vai ser. O nome da criança não vai ser Ariel, mas a gente pode passar a chamar de Ariel. Eu tava pensando em chamar de Rama, porque o Rama, ele é menino ou menina. É bem mais otaquístico, gostei. É bem mais Sim. otaquístico. E eu só quero salientar que eu fui a única pessoa a adivinhar a data de nascimento do Baby Oliver. Sim. Existia um bolão, Existia um bolão e só a Jana acertou. não Olha ganhei aí. prêmio nenhum. Bolão. Eu quero. Aí. Ué, tá errado O isso aí, prêmio velho. foi o prêmio Eu foi já namorava foi a em Goiânia. lembrança. Eu achei extremamente satisfatório o fato de eu ser a única que ter acertado. Só pra constar, Ainda foram mais. 52 palpites. Olha aí. Caraca. Eu sou foda. E você cara. capitalizou esses palpites? Você capitalizou esses palpites? Não, infelizmente não. Mas foi da Poxa. hora. Foi. Você ainda me deve um lanche. Já fica o aprendizado aí, hein, Otávio? Vamos. Eu tenho que capitalizar, pô. Faz É. igual aquela ex-BBB, que antes de nascer a menina já tinha 1 milhão em contratos. Garantido, então. Ah, Vitu. Vamos. Quem era? VTube? Acho que era, né? Isso. VTube. Então tá aí, Pô, essa corre, daí hein? Tá soube. atrasado, hein? Pô, tem que começar a fazer, né? Isso. Bom, gente, de qualquer maneira, faça igual a Brenda, faça igual a Aleph, faça igual futuramente o Ram irá fazer. Mande a sua cartinha aqui pro Otaqueira Cast, seja através da sua Rádio Verde ou através do @OtaqueiraCast. E meu povo, já que também o ano tá começando, vamos para as promessas. Primeira promessa. Vamos tentar agora espalhar um pouco mais as cartinhas. Porque vocês, como são incríveis, são maravilhosos, vocês estão mandando muitas cartinhas, né? E queremos sempre tentar ler todas. Mas, por o podcast não ficar maior,
do que ele já tá ficando, e também para dar um pouco de alívio pros editores, né? A gente quer espalhar a cartinha por aí. Então aí temos uma cartinha muito especial que ela vai estar disponível no @OtaqueraCast. Então vamos tentar criar esse outro canal via Instagrammer, para também ter a sua leitura, né? Que às vezes você não usa tanto a Rádio Verde para escrever e tal, mas lá tem um story, tem uma coisinha rápida, né? É sempre bom ver o Otaqueira fazendo o que já 1 milhão de podcasts fez e só agora tá fazendo, né? É sempre bom ver que estamos na crista da onda, né? Surfando hypes. E também, meu povo, lembrando que agora, o Pix que você manda pro Otaqueira ajuda no leitinho e da fralda do Rama. Então, meu povo, se você quiser apoiar esse casal lindo e maravilhoso e garantir que o Rama não faltará fralda e terá mamadeira de 80 conto, né, que vemos os efeitos positivos, né, que vai trazer para a criança, pense em mandar sua contribuição através do otaqueracast@gmail.com ou fazer aquela compra no link que está disponível lá no nosso Instagram. Lembrando, temos loja, olha só, gente, estamos ampliando a loja, hein? Tem uma loja do Jack Chan, Meu tem o Deus. Mercado Solto e agora temos também a loja da Amazônia. Opa! A loja da Amazônia também está disponível. Então, se você vai comprar alguma coisinha, pense em nós. Pense em nós. Não nem em nós. Pense em Rama. Tá vendo? Não sou só eu que tô capitalizando a criança. Não. Bom, então dito isso, vamos lá para finalizar mais um outro aqui. Vamos lá para nossas considerações finais. Começando com ele, Milão da Massa. Milão da Massa, fala para nós, Milão. O que você achou desse filme? E o que dá pra fazer em 10 segundos? Rapaz, olha só. Dependendo da situação, não dá nem pra rezar, né? 10 segundos. Mas vamos lá, eu queria começar agradecendo ao mestre por ter participado hoje, porque o que seria desse episódio sem o conteúdo que ele trouxe pra gente hoje, né? Trouxe muita informação bacana aí. Piadas infames. Não, isso aí faz parte do pacote. Profissional do atletismo. Mas então, eu não gostei do filme, não gostei tanto quanto eu gostaria de ter gostado. Eu gostei mais do visual dele do que o conteúdo. Mas o que ele conseguiu apresentar para mim, eu achei bacana, né? A questão do talento nato versus dedicação, sobre a resiliência, né? De como é a vida dos atletistas, de como é. Eu esqueci a palavra, mas como é difícil, né? Tipo, um errinho você já pode sair pra fora dessa vida. E eu ainda vou bater na tecla, que eu acho que os meus colegas não vão concordar comigo, mas eu ainda vou bater na tecla que é clichê, mas no final do filme teve aquele negócio de que o importante não é o destino, e sim a jornada, cada um tem seus motivos para estar fazendo o que faz. E é isso aí. Então, pra você não houve um vencedor nessa corrida? Ah, assim, o que eu vou dizer de novo é que não interessa quem ganhou, porque foi realmente, o que importa ali foi a felicidade deles estarem correndo, deles ter recordado as motivações que eles tinham quando eram criança, e achei bacana isso. Tá bom. Então, boa. Então, você, senhor Gabriel, fala pra nós, senhor Gabriel. Sim. O que você achou dessa corrida de 100 metros, quase o seu tamanho em escala real, né? E pra você, alguém ganhou essa corrida ou quem ganhou fomos nós em assistir essa obra? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, né? Vai todo mundo perder. Cara, então, trazendo o que eu falei lá no começo, acho que tem uma questão de conexão com o tema mesmo do filme, né? Eu tinha uma expectativa de uma coisa pra ele ser um filme, um anime mesmo daquele estilo bem exagerado, com a temática de corrida, né? E aí ia ser uma super aventura, o cara ia ver ter um flashback na corrida, e a corrida que era pra ser 9 segundos dura 1 hora.
Mas não foi bem assim, né? Foi bem mais trazendo pra realidade. E me surpreendeu. Eu achei diferente, achei interessante. Eu não sei se o gostar pra mim eu achei muito forte, porque eu acho que me faltou justamente essa aproximação com o tema, né? Mas eu achei interessante. Eu acho que ele traz uma conversa maneira que a gente teve aqui sobre essa questão do cara que tem muito talento, um outro cara que de repente não tem o tanto do talento do amiguinho, mas o esforço dele faz com que ele supere toda essa diversidade que ele tem. Então, em todo momento do filme, eu refleti sobre isso, sobre essa questão dos atletas, até porque, como eu gosto de futebol, né, é uma coisa muito recorrente durante a carreira de um cara que joga futebol. Do tipo, o cara tem muito talento, joga muito dentro do time, vai pra Europa, joga pra caraca, mas aí o cara se machuca. E o cara se machuca relativamente novo, no auge dele, e, cara, acaba a carreira do cara. De repente ele volta a jogar bola, mas, tipo, não volta da mesma forma, sabe? E isso acaba com o talento, a carreira do cara, o cara não consegue voltar a jogar bem e o que ele era extraordinário acaba se tornando um cara mediano, sabe? Pra E, completar, se pô, mete em polêmica. enfim, tem esses pormenores, né? Mas eu tive muito essa relação durante o que o tempo que eu tava assistindo o filme sobre essa vida desses caras, né, que se dedicam aos esportes, enfim. A vida deles se resume a isso e a qualquer momento, seja por conta de um problema mesmo ou até mesmo vacilo do próprio cara, pode acabar, né? E, cara, quem ganhou ali tava parelho, né? Mas se eu apostasse, vou betar o Taqueira Bet. No Otaqueira Bet, eu apostaria no Comia. Eu apostaria nele. Botaria ali meus centavinhos. Centavos, porque eu não posso apostar muito porque eu vou ser pai. Então tem que guardar dinheiro. Boa, sensato, sensato. Boa. E você, senhorita Tainá, agora que você ganhou mais duas novas trações, né? Pra andar mais rapidinha. Fala pra gente, o que que você achou do filme e pra você, quem foi o ganhador dessa corrida? Então, como o Gabriel, comecei o filme com uma expectativa. Nos primeiros minutos eu pensei que fosse parecido com Look Back, que foi um filme que eu me identifiquei, né, por desenhar e tal, por ter esse lado. Eu gostei do filme, mas eu não gostei tanto como eu tinha gostado de Look Back por conta dessa associação, né, desse reconhecimento. Eu nunca fui a pessoa que foi ligada a esporte. Eu nunca. Eu até tentei fazer uns esportes e tal, mas não competitivamente nem individual. Eu sou a pessoa que é zero, completamente zero coordenação motora. E eu sou ruim em qualquer tipo de esporte, mas eu pelo menos tentava me movimentar e tudo mais. Hoje só corria, só para tentar não travar, né? Porque a idade chega e uma hora a gente trava. E aí eu gostei do filme. Não foi um filme que, assim, eu tenha falado, nossa senhora, que filme maravilhoso! Caraca, que assim, o roteiro é profundo, a história é profunda, os personagens não são tão profundos, mas eu gostaria de ter visto um pouquinho mais da vida pessoal deles para entender, caraca, pô, a vida pessoal tá uma merda, e deve ser também por isso que tá acontecendo essa tensão assim na cabeça dele, essa ansiedade e tal. Mas não, só mostrou mesmo o foco deles no esporte. E eu não achei que é ruim, só faltou um pouquinho mais de pincelada assim no background deles para mostrar que eles são humanos, né? Que além de eles se dedicarem 100% ao esporte, eles tinham uma vida fora. Tanto que, tipo, os próprios atletas, né, nas Olimpíadas, eles, além de terem, né, as suas competições, eles são a pessoa que estão ali transando horrores, né? Eu não gostaria de ver os caras transando no filme, mas eu gostaria de ter visto um pouquinho mais de
relações interpessoais entre pessoas que não estejam relacionadas ao esporte e que ajudam a compor um pouquinho mais a cabeça, a pressão de o cara tá lá, caraca, falando, assim, se conversando, né? Conversando sobre seus medos, suas reflexões, porque eles só falam mesmo com pessoas que são a referência, né? Não falam com pessoas muito próximas, não tem uma relação assim muito pessoal, né, com alguém. Então acho que eu senti falta um pouco disso. E sobre quem eu acho que ganhou, eu também acho que quem ganhou foi o Komiya. Porque o Tagashi, ele tinha aquela lesãozinha na perna, ele sentiu ali, acho que no meio da corrida, então deu uma caída. Boa, boa. E agora sim, ela, a senhorita Monteiro. Ela que promete. Ó, ela tá prometendo grandes coisas esse ano, hein? Prometinho. Tá prometendo, prometeu que vai voltar na academia, prometeu que vai Já me fazer o Jim arrependi. Hatch do Taqueira, que vai gravar sobre o episódio de aniversário do Aleph. O que mais? Que vai... Sakura, Sakura. Ela que tá Ó, cheia das promessas. promessas estão aí para não serem cumpridas. Que Tô isso? tranquilaço. Que isso? Então, fala pra nós, o que que achaste desse filme? E pra você, quem foi o grande campeão da última corrida que rolou? Foi o Komiya ou o Togashi? Olha, eu gostei do filme. Eu acho que eu gostei mais porque eu assisti junto com o Mestor. Acho que se eu tivesse assistido puramente sozinha, eu teria mais reclamações a fazer. Mas a gente conversou sobre ele e essa visão realista, como o apoio técnico do Senhor Mestor foi legal entender algumas coisas, porque eu sou zero esporte, né? Então eu achei bem interessante. A questão técnica de arte e tal, teve coisas que me incomodou, mas eu sei que é o estilo técnico de arte que escolheram para o filme. É, eu gosto, mas causou algum estranhamento durante o filme, mas paciência, né? Nem todas as escolhas técnicas estão aí para me agradar. Cara, a parte dos papinhos no jutsu realmente chegou um momento que já estava me incomodando, já estava achando chato, principalmente quando eram personagens que eu não achava tão interessante, e teve muito disso. Eu acho que uma coisa é você acompanhar diálogos, outra coisa é você ver tudo parar para um discurso motivacional. O primeiro, a gente até presta atenção e acha bonito e tal. Mas depois de 10 já vai ficando chato. Então, isso pra mim, o filme pecou. O filme tem menos de 2 horas e tem muito discurso motivacional. Por mais que seja de esporte, eu acho que tava demais. Então, isso me incomodou muito no filme. Mas, no geral, pra mim foi um filme muito bom. Porque, tipo, eu dei 4 estrelas de 5. Então, realmente me agradou. Realmente me agradou. E na corrida, eu estava torcendo muito por Togashi, porque pra finalizar com chave de ouro, sabe? Porque depois daquilo lá, a carreira dele foi pro saco, porque a perna dele realmente ele sentiu e mesmo assim ele deu um gás no final, sabe? Mas eu tô com o Milo, eu acho que não importa quem venceu, porque não é aquela corrida não foi pra isso, pra gente definir um ganhador. Mas que eu estava torcendo pra ele, eu estava, porque seria assim, fechar com chave de ouro, por mais que ele não tivesse alcançado o potencial máximo que foi prometido para aquela criancinha que ele era no passado. E o senhor Júlio, o que você achou desse filme, que foi indicação sua e que eu achei que você escolheu dos Maromba, mas tudo bem. Eu quase assisti o negócio errado.
E quem que o senhor acha que venceu essa corrida? Boa. Olha, o filme é legal. Eu gostei do filme, gostei de assistir. Teve reclamações que não me deixaram gostar mais dele. Eu acho que faltou ter um personagem ali, um momento de eu falar, caraca, eu tô comprado com a história do Togashi, do Komiya e por aí vai. Eu acho que o filme deu uma pecada nesse ponto. Esteticamente ele é bonito, tem um outro momento que ele fica bem estranho e tal, mas enfim, quando comparado com As Flores do Mal, esse daqui é bem mais bonito. Mas de qualquer forma, pra mim, quem foi o verdadeiro campeão disso não foi o Tomiya nem o Togashi, foi o Kaido. Foi o Kaido, pra mim, foi o campeão, cara. Ele ganhou. Ele finalmente conseguiu ganhar do Zatsu. O restante são detalhes. Ele nunca vai pra Olimpíada mesmo, então foda-se. O importante é ganhar do Zatsu. Então eu tô feliz e com certeza os óculos dele brilharam, refletiram a grande medalha de ouro que ele recebeu no final. Mas não importa o que eu achei. O que é importante vem agora. Ele, o nosso especialista, o homem que, porra, deu aulas e mais aulas sobre corrida. Fala pra nós, mestrão. O que você achou desse filme? Você gostaria de ter sido árbitro dessas corridas aqui? E pra você, quem foi o campeão? Então, pessoal, realmente um filme sobre atletismo desse nível eu não esperava. E olha que eu já assisti Kabaddi, que é o esporte mais bizarro que eu já vi na minha vida. Então, assim, se tem anime sobre Kabaddi, então se tem um filme sobre esse, eu achei bem da hora. Sim, gostaria de ser árbitro dessa prova, porque vai que se eles pagarem sushi, eu já tava aceitando. Gosto pra caramba, então. Everton, se quer ser árbitro e você paga em sushi? Toparia. Mas foi muito bom ver o universo do esporte retratado, desse esporte que eu tenho ligação, retratado no anime, de forma bastante direta, mostrando desde promessa até a semi-profissionalização, até a fase onde o cara já é conhecido nacionalmente como referência naquele esporte e todas as preocupações que o pessoal tem. Então, realmente, para mim, foi muito bem retratado. Só que, como eu sou o cara do esporte, para mim, eu queria bastante ver o final dessa prova, porque ali eu realmente queria saber qual das histórias que os caras iam coroar como nessa prova especial, qual ia ser a coroada como final, como prêmio final. Se ia ser a história do cara que sempre quis superar o grande campeão e consegue, se ia ser a história do cara que tá quase se lesionando e como último suspiro vai lá e ganha o sprint suficiente para ganhar a prova, se é a do cara que tenta bater recorde há tantos anos e no final ele consegue, ou se é da grande promessa que simplesmente apareceu lá no final e conseguiu bater todos esses que estavam nesse esforço todo, simplesmente porque ele nasceu com um dom. Então, assim, como eu sei que tem várias histórias que estavam disputando para ver qual tinha motivação melhor para transformar seu corpo numa máquina de corrida, eu queria muito saber se quem eles conseguiriam coroar como esse vencedor. Não teve, então deu para entender que realmente para eles o importante não era o resultado, e sim era saber qual era a motivação que levou cada um a estar ali entre as 8 pessoas mais rápidas do Japão naquele ano. Também conhecido como as 8 pessoas mais rápidas daquele esporte. Para mim, uma frase fantástica que é: se você ganha 100 metros, todos os seus problemas desaparecem, é muito boa, gostei bastante, me marcou muito. E a minha torcida, quem eu acho que realmente ganhou, Júlio, acredite ou não, estou com você. Um cara que tava motivado porque a motivação dele era ganhar do principal, ele foi lá e conseguiu ganhar, ele vai com motivação extra pra final, pra finalmente coroar e conseguir aquilo que ele tá tentando há tanto tempo, que é ser campeão, coisa que o outro nunca deixou ele ser. Fora que o único momento mais ou menos super poder desse anime é quando ele diz que, já que a realidade é ele perdendo, ele ia fugir da realidade, aí dá aquele efeitinho de tipo super poder, e esse efeitinho apareceu nessa última corrida. Então, eu acredito, assim, por causa desse mínimo detalhe, eu acredito que também quem foi o vencedor dessa corrida foi o Kaido. Boa. E todo mundo que tá ouvindo, vai ouvir esse episódio e ouvir a sua voz, são todos verdadeiros vencedores, gente. Aí. Uhul!
Grandes Então, gente, campeões. Eu não queria contar não, mas eu sou o One Piece. Spoiler aí, ó, na nossa cara. Acabou. Vou parar de ler até o final.